você, Vale FM. Futebol Show do Timaço. Narração vibrante dos melhores narradores do rádio esportivo do Ceará. E a bola vai sobrando, foi marcar, bateu e é gol! Comentários inteligentes que retratam a história do jogo. Reportagens dinâmicas, precisas e em primeiríssima mão. O plantão mais ligado nos acontecimentos do futebol pelo Brasil. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Pra galera, boa tarde pra você ligado na programação do fim de semana da Vale FM 99,9. Deu certo, Demonte. Deu trabalho, mas a gente tá aqui pra levar pra você as emoções de amistoso entre Casa e Guarani, que pela primeira vez vão se enfrentar na Arena Romeirão. É amistoso de preparação para ambas equipes, que vão disputar ainda nesse mês. Começa a Taça Fares Lopes 2023, uma competição que oferece ao campeão uma vaga para disputar a Copa do Brasil no próximo ano, representando o estado do Ceará. Essa é a importância da Taça Fares Lopes. E as duas equipes que representam o futebol de Juazeiro do Norte nesta competição se enfrentam hoje de forma amistosa. Vão marcar um registro na história do nosso futebol, o primeiro Icasa e Guarani da Arena Romeirão, depois que houve toda essa transformação no estádio Mauro Sampaio Romeirão. Arena Romeirão com público razoável, venderam mais ingressos que torcedores presentes no momento. Mas é claro que geralmente o torcedor fica ali pelos corredores. Na hora do jogo, eles acabam ocupando as cadeiras aqui da Arena Romeirão. Sem perder tempo, nós já vamos ao gramado, porque o Aloysio Vilar já quer confirmar a escalação do Verdão no seu boa tarde, já no Futebol Show do Timaço. Boa tarde para você, Aloysio. Boa tarde para você, Delton Sá, boa tarde, Demonte Tenório, Anderson Luiz, João Filho, a todos que vão trabalhar nesta jornada esportiva. Um boa tarde especial para você, ouvinte, que sintoniza a Vale FM, em especial o torcedor do Icasa, que já está aí na expectativa para acompanhar esse amistoso contra o Guarani de Juazeiro, depois de quase volantes e 6 para Laerte, que é o ala esquerdo da equipe do Verdão. O ataque vem com 11, Davi, 10, Vitinho e 9 para Juan Patrick. É a equipe comandada pelo técnico Flávio Araújo, que a gente repete rapidinho aqui para o torcedor do Verdão. 1 Careca, 2 Arlan, 3 Jairo, 4 Marlon, 7 André Vitor, 5 Iago, 14 Lucas Lourenço, 6 Laerte, 11 Davi, 10 Vitinho e 9 para Juan, Delton Sá. Tá certo, tá aí o Verdão definido pelo Flávio Araújo para o jogo desta tarde aqui na Arena Romeirão, que você acompanha no Futebol Show do Timaço da Vale. Tá na hora de trazer o boa tarde do Anderson Luiz para trazer a escalação do time do Guarani. Boa tarde, Anderson. Boa tarde para você, Delton Sá. Boa tarde a todos os ouvintes do Futebol Show do Timaço da Vale FM. O time do Leão do Mercado está definido, com apenas uma semana de preparação para a Taça Fares Lopes. O time está definido pelo técnico Eduardo e vem com 1 Matheus no gol, 2 Jalisson improvisado na lateral direita, 3 para Felipe e 4 para Glauber. Com a camisa de número 6, o Júlio Popila. O meio campo de 5 para Breno, 7 para Eric, 10 para Renan e 11 para Elef. O ataque de 8 para Luiz Eduardo e 9 para Erivan. Repeteco do Guarani. 1 Matheus, 2 Jalisson, 3 Felipe, 4 Glauber, 6 Popila, 5 Breno, 7 Eric, 10 Renan, 11 Aleph, 8 Luiz Eduardo e 9 Erivan. Essa é a equipe do técnico Eduardo Rodrigues. Tá certo, tá aí o Anderson Luiz trazendo também a escalação do time do Guarani, o Leão do Mercado, que não vem com a garotada do Campo Grande não, vem com a base que jogou recentemente a segunda divisão do futebol cearense, né? Trazendo aí o time do Guarani, o Leão do Mercado, para o jogo desta tarde, para este amistoso contra o time de casa. Quero conferir o trio de arbitragem que comanda o jogo aqui na Arena Romeirão. O árbitro central será Barbosa Júnior.
Na auxiliar é o Josivaldo Pereira e Luiz Antônio. Repetindo o trio de arbitragem, o árbitro central é Barbosa Júnior. Assistente número 1, Josivaldo Pereira. Assistente número 2, o Luiz Antônio. Então tá certo, o trio também já tá definido pro jogo desta tarde. Tá na hora de ouvir a opinião de Monte Tenório, que o torcedor que vai vir hoje pra Arena pode esperar desse primeiro clássico na história desse novo equipamento esportivo da nossa região. Com vocês, o boa tarde de Demonte Tenório. Boa tarde, Delton. Boa tarde, amigos do Timaço, queridos colegas. Assim, claro que você não pode se dar o luxo de se tornar essa tarde um torcedor exigente, diante do que poderemos ter. E aí, tanto poderemos ter uma surpresa de um jogo bem movimentado, um jogo bem jogado, como pode ser aquela coisa morna que, apesar de estarmos em junho, é o início de temporada, praticamente. Houve uma certa desativação, mas o Icasa já está um pouco mais de tempo nos preparativos, com vistas à Copa Fares Lopes, na montagem do seu elenco. Agora, planejamento é tudo. E o Icasa começa com essa perspectiva extremamente positiva. Isso é animador. E o Guarani, que esteve naquela situação de chove não molha, de repente decide disputar a Copa Fares Lopes, aceita tocar esse amistoso essa tarde aqui. As duas diretorias encontram uma brecha aí no futebol brasileiro, que é essa data FIFA, e encaixou bem, Delton. Não há nenhuma concorrência para isso aqui na TV, não há futebol por aí afora, a não ser de uma maneira bem tímida a Série D do Campeonato Brasileiro, e vamos ver o que teremos pela frente nesse amistoso Icasa e Guarani, Delton. A torcida se empolgou porque os dois times estão entrando em campo neste momento na Arena Romeirão. O Verdão com uniforme tradicional, meião na cor verde, calção na cor branca, camisa na cor verde. É o uniforme do time do Icasa. O Guarani vem de meião na cor preta, calção na cor preta, com detalhes na cor vermelha. E ainda a camisa branca, que é a camisa número 2 do time do Guarani para o clássico desta tarde. Como nós temos aquele ritual cerimonial de abertura dos jogos do Campeonato Cearense, as duas equipes vêm juntas, perfiladas, se posicionam para a execução dos hinos. Hoje não é diferente, né, Luiz Vilar? Não é diferente, até porque temos uma lei municipal, né, Delton, que obriga, antes de todas as partidas, a execução dos hinos de Juazeiro, do estado do Ceará, e também o hino nacional brasileiro. E o primeiro deles já sendo executado, o hino de Juazeiro. Ressurgida da fé e da bonança, cidade varonil querida e forte, grande povo, tradição e esperança, salve a São Juazeiro do Norte. Teremos nesse instante a execução do hino do estado do Ceará. E agora, a execução do hino nacional brasileiro.
Muito bem, tivemos a secção dos hinos do Juazeiro do norte do estado do Ceará e também o hino do Brasil, né, nesse cerimonial antes do início do protocolo, antes do início da partida entre Cássio e Guarani. Sabe quem está me deixando aqui muito feliz, Demontier Tenório? Não saberia, Delton. O horário que estão respeitando, Demontier Tenório. E por ser amistoso, geralmente amistoso atrasa, né? É uma temeridade, mas está tudo indo dentro dos conformes. Pois é, os dois times, um seguido para um lado, outro para o outro. Ô, meu caro Luiz, o Anderson Luiz, não foi possível conversar com ninguém, não tem protocolo de federação não, vocês estão mais à vontade hoje, rapaz. É verdade. Deu para chegar em ninguém lá do outro lado, tal. Vamos chegar aqui. Hoje não tem nenhum delegado aí querendo prender vocês, levar para lugar nenhum. Vamos ver se a gente consegue ouvir alguém, falar com alguém. Não tem ninguém aí para poder proibir o trabalho. Vocês estão tão acostumados, Demontier, com essa história que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode aquilo, que o cara nem lembra que tem jogador ali para o cara bater. É verdade, a gente fica desacostumado, rolar, né? É, aproveita o lateral aí, Aloysio, faz uma investida no outro. Anderson Luiz faz a investida no lado, pelo menos para ouvir um claro jogador. Aloysio fez que ia, mas acabou não indo. Ó. Foi. Não quiseram conversa com o Aloysio, não. Ô, Delton Sabe. Oi. Vamos aqui rapidinho com o Aleph, que esteve no Campeonato Cearense, tá vestindo a camisa do Leão do Mercado novamente. Aleph, um jogo importante, até mesmo para dar mais confiança, pensando no campeonato, na Taça Fares Lopes. Isso. Sabemos da importância que é esse jogo, por ser um clássico. Temos poucos dias de treinamento, mas acredito que não vai mudar em nada. Clássico é clássico. Aí as palavras do Aleph, Aloysio Vilar. Beleza, a gente está aqui ao lado do Davi, atacante do Icasa. O Davi, mesmo sendo amistoso, mas tem aquele clima de jogo oficial, né? Cara, é uma importância muito grande para a equipe. Sabemos que vamos entrar numa competição muito difícil, muito nivelada, que já tem jogos aí, a equipe com jogos já avançados. Então esse amistoso vai dar uma característica melhor ao time da gente, né? Então vamos trabalhar, vamos focar nesse amistoso. E próxima semana vamos ver o que o professor tem para nos oferecer dentro de trabalho. E se Deus quiser sair com a vitória daqui. Saudade dessa arena? Cara, muito saudade do clube também, né? Que abriu a porta mais uma vez para mim. E graças a Deus estou aqui mais uma vez, realizando mais um sonho. E agora é bola para frente, se Deus quiser vai dar tudo certo. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Na competição. É um jogo muito importante para nós, nós sabemos o peso do clássico e a gente está muito confiante, mesmo com pouco tempo de trabalho, mas é um grupo que se conhece e sabe jogar o jogo, se Deus quiser vai dar tudo certo. É um jogo que todo jogador gosta de jogar, clássico, torcida, tradicional da cidade. Ah, com certeza, é o verdadeiro jogo de verdade, né? A gente tem que se impor, todo mundo tem seu nome aqui a zelar, todo mundo sabe o peso desse clássico e vamos representar bem a camisa do Guarani nesse grande clássico aqui. Até onde a parte física pode atrapalhar aí? Creio que a parte física conta muito, mas só que a gente é inteligente, como eu falei, a gente sabe jogar o jogo e se Deus quiser vai dar tudo certo. As palavras do Eric Delton Sá, que vai se reunir agora com a galera para aquela última concentração antes da partida. Quem está acompanhando tudo, Aloysio Vilar. Beleza, Anderson. Nesse momento, os jogadores da equipe do Icasa estavam ali, naquele primeiro momento de oração, né? Sempre eles fazem, né? Antes das partidas, pedindo proteção ali. E agora já vão ali, cada um para o seu local, para a sua posição, para iniciar a partida. Beleza, valeu os trabalhos e reportagens de Anderson Luiz e Aloysio Vilar no gramado da Arena Romeirão. O delay aumentou, galera. Vai ter que ter cuidado aí embaixo. O delay tá enorme, mas tá tudo pronto lá embaixo. O pontapé inicial será dado pelo time do Icasa Verdão do Cariri. Juan tá no centro do gramado. É o Icasa quem vai dar o pontapé inicial pro início da partida. Arena Romeirão, de um lado o time do Icasa, do outro o time do Guarani. Os dois times vão disputar a Fares Lopes. Começa na próxima semana, dia 28, a competição. O Icasa vai estar em campo. Rola a bola, começa o amistoso.
Bola defensiva agora. Abriu jogada para ali o Breno. Buscando pelo setor direito. Lá vem o Felipe com ela. Manteve bola para frente. Agora tentando o ataque. A bola vem pro meio. Lá vem o time do Guarani. Vem bem pelo setor direito. Agora o Popila. Ele domina. Bola volta com o Eric. Fala, meu caro João Filho. Boa tarde. Um abraço para você, Delton. O futebol tá rolando aqui no Ceará. Começou nesse final de semana a 3ª divisão. Ontem o Cariri venceu. O Cariri venceu pelo placar de 2-0. E tivemos também, agora há poucos instantes, o jogo já terminou. O empate do Terrimar com o Sport Liboeiro, 0-0. É, rapaz, que coisa boa. O Cariri começou bem no campeonato da 3ª divisão. Um minutinho só, lá vem o time de casa, bola foi levantada na entrada da grande área. Um abraço, obrigado pela audiência. E também o professor Ali, pela primeira vez, está aqui na nova Arena Romeirão. Ele que é professor da escola profissionalizante aqui em Juazeiro do Norte. Mandar um abraço então pro Pelado, ele já tinha mandado aí uma mensagem aqui, a gente ainda não tinha aberto aqui o alô pra galera que tá acompanhando o futebol, o show do Timaço. Se você tá ligado no Timaço, manda mensagem no WhatsApp 988-199999, que é o telefone, tá lá no estúdio, João Filho vai trazer, se for áudio ele bota no ar, se for mensagem ele faz a leitura. Lá vem o time de casa, Jairo levantou, bola para o time de casa, para o Verdão, lá na ponta vem tentando, vem acometendo no time do Guarani, para pra linha de fundo. Era a tentativa do Vitinho por lá, hein, meu cara Luizio Vilar. Lançamento aqui na ponta esquerda para o Vitinho, mas o Jalisson foi mais ágil, colocou a bola para fora, escanteio para a equipe de casa. O primeiro do jogo, quem vai para a cobrança é o Davi. Vai Davi para fazer a cobrança do escanteio para o time de casa, para o Verdão do Cariri. É bola para o time de casa, vai ser autorizado pelo ato da partida. O senhor Barbosa Júnior partiu, levantou, a bola vem para a marca do penal, toque de cabeça. A bola foi direto para a linha de fundo. Era a tentativa do capitão Jairo por ali. Chegou também atropelando, hein, Aloysio Vilar. Chegou atropelando ali o Júnior Popila, o lateral da equipe do Guarani, que ficou caído por ali. Segue o jogo 0-0 aqui no amistoso da Arena Romeirão. Numa informação para a churrascaria Mão de Vaca. No futebol, show do Timaço da Vale FM, em nome do Cariri da Sorte. Toda semana tem um festival de prêmios para você no Cariri da Sorte. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 7 lojas, eu disse. Farmácias Fernandes. Só Fumê Service, revestimento Fumê para casa e prédios na rua José Maceda, que o Cariri aprovou. Tem a promoção, leva tudo, atacou Belinha, bola voltou, cortou o time de casa, recupera o Verdão, lá vem o time de casa, disparou, adiantou demais. Aí tem aquele bicão do Glauber. Hein, meu cara Luizio Vilar? Veio o bicão do Glauber. Pastel de carne de sol na nata, que é uma delícia. Tudo isso para você na churrascaria Mão de Vaca. Você quer comer em casa? É só ligar 98865-7741. Em Caseiras Construções, tudo para a sobra, pelo menor preço, para tudo no cheque no cartão. Falta, favorece agora o time de casa lá pela intermediária, canhota, chamou o João Filho. Um resultado final pela 4ª divisão do futebol brasileiro, o Atlético Cearense já jogou e venceu o Cordino do Maranhão. Exatamente. Meu caro João Filho, começa a engrenar no campeonato. Começa a engrenar. O problema é que os times cearenses estão começando a jogar bem. E aí complica para a galera aqui na Fares Lopes, né? Começa a jogar bem, começa a entrar no ritmo no brasileiro, que serão os aniversários dos nossos times aqui na Fares Lopes 2023. Vai dividir as competições, as atenções, né? Mas dá para jogar 2 vezes por semana, Demontier. Só tem um por semana lá, um por né? semana, olha, a bola vem para a área. Agora o time de casa tentando, parou tudo, era marcada ali irregularidade no ataque do Verdão. É isso, Aloysio? Foi que houve, Aloysio? Isso, falta do Jairo, zagueiro da equipe do Icasa. Lance paralisado, bola com a equipe do Guarani. Segue 0-0 no amistoso aqui da Arena Romeirão, numa informação para Baleia Burger. A sorte do Demontier Tenório é que tinham 2 pilhas em reserva, porque o Anderson Luiz levou as 4. Aí a pilha do rádio do Demontier deu pife aqui, pifou. A sorte é que tinha 2 de reserva, Demontier, mas o Anderson Luiz trainou com você, Demontier Tenório. Eu não sou feliz se eu ouvir o João Filho lá no plantão. E falta, disse a arbitragem, parou, falta do Breno ali do time do Guarani. Jogo tá parado, é bola que favorece o time do Verdão do Cariri. Futebol, um show do Timaço da Vale FM. Em nome de Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, eu disse. Reservas pelo 0, operador 85-3304-8900. Lá vem o time de casa, vem descendo com o Lucas. Camisa 14, já abriu jogada com o Juan. Bola mais atrás agora, vem um zagueirão no apoio, Marlon. Na tabelinha,
pra frente, lá vem o Marlon de novo. Aí perdeu o tempo da bola. Ela sobrou pro time do Guarani ali no meio campo, em cima do Luiz Eduardo. Chega agora o Guarani, manda a bola pro Erivan. No meio do caminho, corta por ali o Arlan. Vem de novo o Guarani. O jogo ficou feio, tem que botar no chão. Ela já tentou a tabelinha, pediu de volta. E a bola veio quadrada. Melhor pro lateral esquerdo do time do Guarani, que roubou a bola por ali, o Júnior Popila. Ela sobrou atrás agora com o zagueirão Glauber. Já abriu jogada pela direita, agora buscando o Jalisson. Ele tenta sair da marcação do primeiro. Vem boa bola no meio campo agora com o Breno. E ficou para Ivan. Veio quadrada, volta a bola, vem no meio campo agora com o Renan. Já vira o jogo, Jalisson quer ponta, joga de lateral, falta nele. Passaram o rodo no jogador do Guarani. Foi o Vitinho por ali ou não? Como lateral, o Jalisson tá caído. O bom lateral da equipe do Leão do Mercado, na informação de Alfa Vidros. Quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira Beira Rio é o lugar. Tem agora ofertas para você no arraial de preços baixos da Madeireira Beira Rio. ESC Cursos e Pré-Vestibular, referência em concursos públicos preparatórios. E você precisa conhecer o novo site do ESC para você. Olha o time do Guarani chegando. Vem bola pro Popila. Se livrou da marcação, partiu, levantou. A bola vem para segunda trave e subiu. Careca. Ué, o Aloysio, o Careca tem cabelo, Aloysio? Tem cabelo, ó. Tem mais cabelo que eu. Tava demorando, né? Eita, João Filho, fica na tua, João Filho. Bola pro time de casa, vem tentando o Verdão do Cariri. Bola sobrou pelo meio campo, vem descendo, levantou. Bola muito forte pro Vitinho, melhor pro goleirão. Matheus do time do Guarani fica com a bola na grande área. Ele já sai jogando, a bola vem pro meu campo agora com o Breno. Recebe a marcação, pressão do Lucas pra cima do Breno. É falta, seu juiz. O Lucas fez falta 2 vezes, ele não deu. A bola favorece o time do Icasa. Lá vem o Laerte, o Marcelo do time do Icasa pra fazer a cobrar pro Ver. Volta o jogo com o cartão Jairo. Ele recolhe, vira o jogo agora pro Arlan. Lá vem o Arlan, zagueiro pela direita, vem descendo. Já empurra o André pro setor direito. Ele domina a bola, volta um pouquinho, a jogada do meu campo agora com a jogada do Iago. Iago tentou a devolução. A bola vai sobrando pro time do Guarani. Chega o Popila mandando a bola pro campo ofensivo. Responde lá atrás o zagueiro Jairo, que já manda a bola de novo pra frente. O time do Guarani corta na primeira, complementa na segunda. Ela cai no meu campo agora. Bom passe feito do Breno, buscando o Jalisson. Lá pelo setor direito vem Vitinho na marcação. Ele domina, já tocou na frente, vem a pressão. Falta. Parou, marcou, é falta. Lá pelo outro lado, pelo setor direito defensivo do time do Guarani. Governo do estado do Ceará, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Fox, tudo em celulares e acessórios, assistência técnica em todas as marcas. Fox no Crato, na Senador Pompeu, em Juazeiro do Norte e na Santa Luzia com Padre Cícero. São Pedro com o Seminário, tem loja aberta agora no Cariri Shopping. Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto, loja na rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Mandar um grande abraço pro seu Chico dos Tomates. Alô, seu Chico! Aquele abraço. Quando eu vou ao mercado do Pirajá, sinto falta do meu amigo seu Chico dos Tomates, mas sou muito bem atendido pelo estado. Novo Juazeiro, São Geraldo, lá na Avenida Castelo Branco, pertinho do colégio Tarsila Cruz. Tá sempre lá atendendo aquela comunidade do Novo Juazeiro, vendendo frutas, verduras, legumes. Alô, seu Geraldo, aquele abraço. É torcedor do Icasa, seu Geraldo. Lá vem bola agora para o time de casa, o Verdão. Vem com ela com o Marlon, trabalha o zagueirão do time de casa no campo ofensivo. Vem tentando embora o time pro campo ofensivo. Bola vem curtindo agora com o Jairo. Recebeu o Jairo, o capitão do time de casa. Ele com a bola dominada. Aciona lá o Laerte, lá pelo setor. Canilton recebe a bola, também a marcação do Jalisson. Volta um pouco o lance. Bola de novo com o Marlon. Trabalha o zagueirão do time de casa, vai virar o jogo. Aciona o Arlon, bola muito forte. A bola foi muito longa. O zagueiro do Icasa acabou não conseguindo alcançar a lateral. O time do Guarani na cobrança, camisa de número 6, Júnior Popila, Delton Sá. E atenção, galera, Novo Detalhe. Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, informando a hora. 17h14, 5h14 da tarde, torcedor ligado no futebol, show do timaço da Vale FM. Ares Motos, Morrevenda de Motos Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo e placar do futebol.
Pelo meu cronômetro são passados 12 minutos e 30 segundos passados, etapa inicial de jogo, primeiro tempo de partida. Olha o time do Guarani, bola foi levantada, chega a defesa do Icasa cortando, bola para a linha de fundo, eu confirmo. Em nome do Cariri da Sorte, aqui amistoso, Icasa e Guarani, tudo como começou, 0 pro lado, 0 pro outro. Decisão da Liga das Nações, é segundo tempo, Croácia e Espanha por enquanto empatam em 0-0. A informação para Atacom, o home center que o Cariri aprovou. 99,9 Delton Sá. No comando do futebol, um show do timaço da Vale FM, Arena Romeirão. Agora tem escanteio para o time do Guarani, já foi cobrado, a bola vem curtinha agora para o Jalisson. Dominou a bola pela direita, cruzou para a área, bola da defesa. Sobrou para o goleirão Careca e Anderson Luiz. Mas ainda teve um pedido de mão dos jogadores do Guarani. O juizão não marcou. Já chegou ali adiante, já chegou na frente no gol. O Guarani teve uma preocupação inicial com esse 4-5-2 de criar uma barreira para o time do Icasa ali no meio campo, e ele está conseguindo. Ele não dá espaços para o adversário. O Icasa encontra muita dificuldade para fluir, para sair tocando a bola, para evoluir. Então, nesse aspecto, o Guarani tem sido extremamente positivo. Criou uma verdadeira barreira e tem conseguido, Delton, anular qualquer tipo de investida do Icasa. Valeu, Demonte Tenório. Mandar um abraço à galera que também acompanha a gente no nosso canal no YouTube. Nós temos duas opções no YouTube. Você pode nos ouvir pelo rádio Vale FM Oficial. Nós temos aqui, mandar um abraço para o Antônio Hércules, está ouvindo a gente, aliás, ouvindo, né, pelo nosso canal no YouTube. O Antônio Hércules, aquele abraço. O Ednilton Silva, bota vamos lá, Verdão. Galera que acompanha no nosso canal no YouTube, obrigado pelo carinho. Pessoal que acompanha também no Rádiosnet, aquele abraço. Aqui lá vem o time de casa, vem Lucas, passou na primeira bola, fez falta na sequência. Um braço sobrou por ali. E o tempo fechou. O tempo fechou lá embaixo na primeira bola do Lucas, no lance com o jogador do Guarani. Sobrou um braço por ali, depois o tempo fechou, deixa pra lá. Hein, Aloysio Vilar? Não é a primeira vez, na verdade, que o Lucas Lourenço chega com uma certa agressividade nos adversários, viu? Dessa vez foi no Jalisson, camisa 2 da equipe do Guarani, que fica por ali caído ainda. Teve ali um início de confusão, chega pra lá, mas o juiz já conseguiu resolver a situação. Delton Sá vão se animando ali, vão se acalmando. Calma, galera, calma. Esse é o futebol, o show do timaço da Vale FM. Mandar um grande abraço pra galera da Farmácia, grande é o Freitas que manda mensagem aqui, que tá lá ligado. Lá na Farmácia, rapaziada, acompanhando o futebol, o show do timaço da Vale FM. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você também pode mandar a sua mensagem. 988-19-9999, com meu amigo João Filho, tá lá no estúdio. Aqui vem descendo o time do Guarani, tenta o Jalisson, volta o lance, ele vai o Jalisson agora. Aí tentou o passe para ele, muito forte, a bola saiu pela linha lateral. Centro Universitário Leão Sampaio Leão, sua primeira opção. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri, agora com o serviço de pintura e funilaria. Eu disse Alain Martelinho de Ouro. O Grato conta agora com a glamoda da falta. E pinta o primeiro cartão do jogo. Se pintou o cartão, Madeireira Beira-Rio na informação, em Aloysio. Falta em cima do volante da equipe de casa, o Iago, e subiu o cartão ali para camisa 5 do Guarani, Breno. Se pintou o cartão, Madeireira Beira-Rio na informação, Breno, camisa 5 da equipe do Guarani, fez falta em cima do Iago, volante da equipe do Verdão do Cariri. Foi de 5 para 5. Breno foi presenteado com cartão amarelo, se pintou o cartão. Madeireira Beira-Rio na informação. O Crato conta agora com a Glamoda, roupas, calçados e acessórios do Mandacaru Santa, Glamodas. O Demontier Tonado Sando elegante que vai direto lá na Glamodas. Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação em cortinas de vidros, box, espelhos e esquadrias. Avenida Praça Deraldo Castelo, 320, WhatsApp 99812-5851. Dourados, semijoias e kit joias para você ganhar dinheiro. Aproveite e revenda joias da Dourados na Ivani Feitaça, número 9, telefone WhatsApp 99993-3031.
Na hora de presentear ou decorar a sua casa, já o Presentes. Pensou Presentes? Já o Presentes na Rua Clóvis Bevilacqua 536, no meio do quarteirão. Cansado de pagar contas absurdas de energia? Gênesis Solar é a solução. Fala com o Luciano Carvalho, 981237956. E deixe o sol pagar a sua conta de energia. Garage Veículos Multimarcas, seu seminovo com procedência e garantia. Garage Veículos Multimarcas, Avenida Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. Grupo Casarão, tem Autopos Casarão em Juazeiro, Crato também Barbalha. Casarão do Óleo em Juazeiro, Varejão do Óleo na cidade de Crato. Tem ainda Pousada Casarão em Tibau, no Rio Grande do Norte. É o Grupo Casarão. Tem também Forrozão, Baby Sonho, Celso, Beijo. Alô, Celso! Liga pro Celso e contrata Forrozão, Baby Sonho, Celcinho, Babyzão, através do 996865146. A nossa transmissão no YouTube é um oferecimento da Pizzaria Hamburgueria Val, pedidos 988429514 e produtos Ambev, feitos com amor. Lá vem o time de casa, Davi, vem para o lance, vai para cima, para a linha de fundo, tentou espaço, cruzamento, ganhou escanteio. É bola para o time de casa, hein, meu cara Luísio? A bola bateu no Júnior Popila, o lateral esquerdo da equipe do Guarani, na tentativa do Davi ali pela ponta direita, vai para a cobrança o André Vitor. Vai André Vitor para fazer a cobrança. É o ala do time de casa, camisa número 7 do Verdão do Cariri, autorizado, partiu da bola, levantou, a bola vem pro meu toque de cabeça. De novo no capitão Jairo, direto para a linha de fundo, hein, Aloysio? Ele tá em todas ali, tentando cabecear, mas até agora não acertou nenhuma bola para fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Segue 0-0 no amistoso aqui da Arena Romeirão, numa informação para Engazeiras Construções. Esse é o futebol, o show do timaço da Vale FM para a audiência do área esportivo de todo o interior do estado de Ceará. E casa pressiona, rouba a bola na saída. Vem bola com Iago, passou para frente para ninguém. Não tinha ninguém esperando essa bola do Iago. E atenção, galera. Novo Rio Veículos, quer comprar o teu Onix 0 km com 10 mil de desconto? Vai amanhã cedinho na Novo Rio, procura o Roberto, a equipe dele para sair de Onix 0 km com taxa zero para você, informando a hora. 17 horas e 23 minutos, 5h23 da tarde, torcedor ligado no futebol, um show do timaço da VAP. Ares Motos, uma revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo e placar do futebol. Pelo meu campo, são passados 21 minutos. Etapa inicial de jogo, o primeiro tempo de partida, 21 minutos aqui na Arena Romeirão, amistoso. É clássico entre Casa e Guarani, Cariri da Sorte informando. Aqui 0 para o time de casa, 0 também para o time do Guarani. Campeonato Brasileiro da Série C. Teremos o futebol cearense em campo às 19 horas. O Paysandu, lá do Pará, enfrenta o Floresta. A informação é para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Delton Sá. No comando da maior audiência do rádio esportivo de todo o interior do estado do Ceará. Vem o time de casa, Vitinho, vem com a bola, se livrou do primeiro, fez fila, desceu Vitinho, bateu na primeira, bateu na zaga, voltou, bola sobrou pro time do Guarani. E o Vitinho tá sentindo alguma coisa no choque, na briga pela bola. O jogo tá parado, o timaço da Vale FM. O jogo vai ser reiniciado depois do atendimento ao jogador do time de casa do Verdão, do Cariri. A bola foi abraça o time do Guarani. Ali no seu campo, o goleirão Matheus com a bola para colocar em jogo. 0-0, começo do amistoso. Demontier, Tenório. Jogo ainda equilibrado, Demontier. Muito equilibrado, muito truncado. É um jogo que fica limitado aqui praticamente ao meio campo. O Guarani segue hermeticamente fechado, eficientemente fechado, mas com a disposição de atacar. Já fez isso em algumas oportunidades e o Icasa chegou claramente à condição de que está difícil penetrar na zaga rubro-negra. Aí vai tentar agora na base da individualidade, como foi há poucos instantes. Mas da mesma forma, Delton, sem sucesso. Tá certo, eu gostei do hermeticamente, viu? Não, ele é um homem. Eu gostei do hermeticamente, filho. Você é diferenciado. Faz isso aqui, meu amigo. Obrigado, ele tá conversando demais com o Meritíssimo. Aliás, Oi. o nível
Pode ir, cara. Olha, o time de casa vem chegando, o Vitinho na batida, defendeu o Matheus. Na tentativa do Vitinho, primeira bola realmente pro gol. Olha agora pro time do Guarani, ele vai, tentou dominar, não conseguiu. Aí o Marlon, zagueirão, fica com ela, sai jogando bola com o Jair agora. Conclua o seu raciocínio, Demontier. Não, se você tentar fazer uma leitura do comportamento dos dois técnicos, você vê o Eduardo mais tranquilo. É como se ele passa a ideia de que está satisfeito com o que está vendo até aqui. O Flávio está absolutamente intranquilo. É como se o Flávio tivesse querendo dizer, está conseguindo extrair nesses primeiros momentos do amistoso. Mandar um abraço pro Gilson Mar, deve ser isso, lá no bairro Limoeiro. Tá agora lá no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM Oficial. Tem também o timaço da Vale FM. Pessoal que está acompanhando nos nossos canais no YouTube, obrigado pelo carinho. Também pelo Rádiosnet. Para você também que também nos escuta no seu rádio convencional e até pelo seu smartphone. Lá vem descendo o time de casa, Vitinho, bateu de longe. Defesaça do Matheus. No ambalaço, no chutaço do Vitinho. E o Matheus caiu bem na foto, hein, meu cara Luísio? Caiu bem na foto, mais uma tentativa do Vitinho, escanteio para a equipe de casa, mais uma vez na cobrança ali o André Vitor. Vai o André Vitor para fazer a cobrança num bom lance do Verdão. O Matheus trabalhou, salvou o time do Guarani. Tem escanteio para o time de casa, bola para o Verdão. André Vitor vem para fazer a cobrança. O lance foi aos 23, Demontier. Partiu, bola foi levantada na primeira trave, cortou o time do Guarani, vem de novo o Vitinho. Aí não, Vitinho, aí fazendo falta, Vitinho. Atropelou um jogador do Guarani, falta, o árbitro estava em cima do lance. Carne da Sorte, Capi, toda semana tem um festival de prêmios para você. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 7 lojas Farmácias Fernandes. Para você, também em nome de Sofome Service, revestimento Fome para carros e prédios. Rua José Barrocos, número 408. Tem película de alta performance. Olha o Guarani, vem descendo, falta para cartão. Tem nem o que discutir. Cartão amarelo, se pintou cartão Madeireira Beira-Rio na informação, agora foi pro Verdão. Era uma excelente jogada do Guarani em Anderson Luiz. E o Aleph ia cair cara a cara com o Careca. E o camisa de número 7 do Verdão do Cariri acabou fazendo a falta. O André Vitor se pintou cartão Madeireira Beira-Rio na informação. 7, André Vitor, Delton Sá. Falta pro time do Icasa, pro time do Guarani, a falta é boa, a falta é boa. Falta, deixa eu mandar um abraço aqui, Delton, acompanhando aqui a sua transmissão. Hoje eu completo um ano de casado com minha esposa, Rafaela Gomes. Manda um alô pra gente. Quem é que tá mandando um alô aqui? Deixa eu ver quem é. Davi, é o meu amigo Davi Luiz, lá do Diniz Supermercado. Um grande abraço. Eu pensei que era o zagueiro do Flamengo. Meu caro Davi, o zagueiro do Flamengo. Sim. O Davi Luiz do Diniz joga muito mais bola do que aquele zagueiro, viu? Então tá. Muita mais bola. Acredito em você. É porque ele quer cuidar lá do Diniz, lá com o Jucifran, com o Célio, ele quer nada com futebol, não. Olha a bola pro tiro do Guarani, falta pro Leão do Mercado. Vai pra bola o Renan, pra cobrança, partiu na perna direita, mandou a pancada, defendeu, caraca! Defesaça do goleirão do Verdão, de um lado e do outro, os goleiros vão se destacando aí, Anderson. O Renan pegou muito bem na bola, Delton Sá, no cantinho esquerdo do Careca, e ele foi lá buscar, jogou a bola pra linha lateral a favor do Guarani, já cobrado 0-0, é o placar do clássico na informação de Engazeiras Construções. O jogo tá melhorando, é chance para um lado, é chance para o outro. Bom, é assim, meu amigo, quando a galera vai para cima, o jogo tá aberto de um lado, o Guarani respondeu imediatamente. Lá vem o time de casa, agora a bola vem no meio campo, agora com o Iago, ele vem na bola para ti, levantou, bola para o campo ofensivo, buscando lá o Laerte, no peito, botou bola pro Vitinho, disparou por baixo, o corte do time do Guarani, e vibrou o zagueirão do Guarani, só que na sequência o Lucas recebeu, bateu por cima, golaço! Laço do Icasa!
intermediária, bateu por cima, colocado no ângulo. Não deu pro Matheus. Lucas Lourenço, camisa número 14. Quando eram decorridos 27 no primeiro tempo. E que pintura de gol. Lucas abre o placar no Clássico Arena Romeirão. Agora 1 pro time do Icasa, 0 pro time do Guarani em Aloysio. Depois de uma tentativa do Vitinho lá pelo lado esquerdo, o corte da zaga da equipe do Guarani, a bola sobrou pro Lucas Lourenço. Viu que o Matheus estava adiantado e mandou a... Foi o Lucas Lourenço quem marcou. Abriu o placar na Arena Romeirão. E atenção, galera. Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, informando a hora. 17 horas e 32 minutos, 5h32 da tarde, torcedor ligado no futebol, show do Timaço da Vale FM. Aris Motos, Morrevenda de Motos, Honda do Nordeste do Brasil, informando tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, passados 30 minutos, etapa inicial de jogo, primeiro tempo de partida. Arena Romeirão, amistoso clássico do interior do estado do Ceará. Cariri da Sorte informando aqui, 1 pro time de casa, 0 pro time do Guarani. Tá valendo o título, o jogo tá indo pra prorrogação. Por enquanto, Croácia e Espanha decidem a Liga das Nações, o placar é 0-0. A informação para Madeireira, Beira Rio. Vale FM, Vale FM, Delton Sábio. Lá vem o Verdão de novo, Vitinho, boa bola pro Juan, a batida, defendeu, Matheus voltou, tentou de bola, e a bola foi pra fora, o Davi tentou. O Verdão quase surgiu o segundo em Aloysio. Pressão do Verdão, mais uma vez lá pelo lado esquerdo, Vitinho pro Juan, que acabou não conseguindo finalizar, a bola foi lá na intermediária, o Davi tentou meio que um voleio, ali não deu certo, a bola foi pra fora, tiro de meta para a equipe de casa que vai vencendo o Guarani pelo placar de 1-0 no oferecimento para Dourados Joias. Esse é o futebol, o show do Timaço da Vale FM. O oferecimento dos produtos Andavi feitos com amor e também de Atacom Home Center. Um Home Center com carinho do Robério. Valeu, Gláucia. Obrigado pelo carinho da sintonia. Demonte Eternário, o jogo melhorou. Demonte, os dois times foram pra cima. Já saiu um gol. Tá bom, clássico, Demonte. Melhorou depois de 20 minutos, de um amadurecimento das ideias. O time do Guarani, no momento em que estava até buscando uma postura mais ofensiva, foi avisado pelo Icasa de que poderia chegar ao gol a qualquer momento. Não foram falta de avisos, porque o Vitinho chegou 2 vezes e por 2 vezes o Matheus evitou esse gol. Mas da terceira vez, o Lucas Lourenço, percebendo que o Matheus estava bem adiantado, ele teve a categoria de os últimos momentos. Beleza, meu caro Demonte Tenório. Mandar um grande abraço, pode ser? Frank Albino, tá aqui na Arena Romeirão, tá acompanhando o futebol show. Opa, o tempo fechou por aqui. Rapaz, agora saiu um soco ali agora, saiu outro agora. O tempo fechou. É pro Davi ser expulso. O negócio tá feio ali, viu? Agora pegou, rolou tapa para um lado, rolou tapa para o outro, clima quente dos dois, gente. Amistoso, eu sei de toda a rivalidade, mas não precisa isso, né, rapaz? Clima quente lá. Olha só, o Arthur agora correu porque tá vendo alguma coisa ali, chama a atenção do Arla. Ele puxou algum cartão, não vi ele puxando cartão. Até agora não, vai puxar agora. O rosto de trás vermelho. É vermelho pro Guarani e pro jogador do Icasa. Não tem o que discutir, isso, não. Pros tem que dois. botar os dois pra fora. Júnior, Popila e Davi. Tem que botar os dois pra fora. Não foi o Popila, não. Porque esse chuteiro amarelo, zagueirão. Camisa 4. Camisa 6. Não foi Mas o a confusão foi com o Pupila. Mas ele deu porque o camisa 4 foi o que chegou dando soco, né? O zagueiro. O Glauber, né? O Glauber ali foi quem recebeu o cartão vermelho. Que ele levantou pro Glauber. A não ser que o Pupila tivesse lá, ele não percebeu. Tanto que o Glauber tá ali, ó, batendo na joelheira. Ele levantou pro Glauber de falta, Delton Sá, mas a confusão foi com o Pupila. Só que na sequência a confusão o foi Glauber com o acabou Pupila. chegando O mais forte. problema foi como o Glauber chegou no Davi, né? Porque o problema foi Davi e o Popila, mas o Glauber foi expulso pela forma como ele chegou agredindo o Davi. O Davi revirou e os dois foram expulsos do zagueiro e viu o lance do atacante do time do Verdão do Cariri. Se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação.
Perde o Icasa um atacante, o Guarani perde o zagueiro. Né? Vamos ver daqui a pouquinho como os dois bancos vão se posicionar com as expulsões. Mas o Glauber continua ali dentro de campo, ó. Ele continua ali, do lado. Mas ele levantou o cartão pro Glauber, eu tenho quase certeza. Foi pro Popila mesmo, Delton. Ele tá saindo ali, ó. Pois é, então o Popila tava atrás do Glauber. Eu tive a impressão que ia ser pro Glauber. Então vai embora o Popila. É, o camisa 6, ó, tá saindo por lá mesmo. Peraí, tira o cartão do Glauber. Certo, aí o Matheus, vai ganhar um tempinho. Demonte Tenório, clima quente no clássico Demonte Tenório. E foi o segundo momento assim que a coisa esquentou um pouco, né? No princípio tivemos algo semelhante, mas logo os ânimos não teria outro caminho a não ser a expulsão dos atletas, porque se ele se tornasse complacente com a situação claramente ali vista, da troca de insultos, de socos até, então ele não teria a condição de tocar adiante desse jogo. Então ele puniu para ver se acalma os ânimos. Vamos ver agora como vai ser o comportamento. No Icasa vai ter alteração, já dá para observar. O Guarani também, chegou outro atleta ali, ó. Vão mudar os dois times, com as duas expulsões. Delton. Daqui a pouquinho o Anderson e o Aloysio vão confirmar pra gente. Fala, João Filho! Decisão da Liga das Nações. Acabou o tempo normal, 0-0 Croácia e Espanha. Agora vamos para a prorrogação. Tá certo, fica de olho no jogo, João Filho. Fica de olho no jogo. Entraram os dois jogadores ali, do Icasa e do Guarani. Do Guarani é o Fabrício, 16. Peraí, deixa eu anotar aqui. No Guarani entrou o 16, Fabrício. E no Icasa? Rogério. Daqui a pouquinho a Luiz confirma. Olha a bola, vem atrás agora, vem tentando o time do Guarani. Domina a bola, Leandro Mercado. Agora só um detalhe, viu, Demontier? Ninguém saiu, não. Eles só fizeram a recomposição dos times. Foi isso não mesmo. Não houve alteração. O que houve foi recomposição. Se foram expulsos, foram pro banco e mandaram um para cada time para recompor. Foi assim, ô Aloysio? É isso mesmo. Procurando quem foi que saiu aqui do camisa 22. Rogério, só para corrigir. Eu vi o número 16, mas na verdade é o 15, Guilherme. 15, Guilherme. Certo? Aí, deixa eu botar aqui, senão me atrapalho. Guilherme. Então, o Fabrício eu boto depois, quando ele entrar. Já deixei o nome dele aqui. Ele entra já, Delton Sá. Ele entra já. Segundo tempo ele veio pro jogo, né, Anderson? Bom, para entender o torcedor, os jogadores foram expulsos, mas os dois times puderam recolocar cada um jogador. Não tem aquela história, né? Vai o vestiário mais cedo e entra em outro lugar. Aqui. O rachão, Demontier. Amistoso, é para que... mas tá certo, eu tô brincando aqui, mas tá certo. O objetivo dos dois times é se preparar, né? Olha a bola para o time do Verdão. Vem descendo, André Vitor, bateu cruzado, Matheus! Defendeu o goleirão do time do Guarani. Bola sobrou ali com o Erivan. Mais atrás agora vem a pressão do time de casa. O time do Guarani manda a bola, vai saindo pela linha lateral. É lateral para o time do Verdão no Cariri. E atenção, galera. Novo Rio Veículos, quer comprar o teu Chevrolet 0 km, vai amanhã cedinho na Novo Rio. Tem Onix 0 km para você com 10 mil de desconto para você com taxa zero na Novo Rio Veículos, informando da tarde, torcedor ligado no futebol. Show do timaço da Vale Firme. Ares Moto, você compra sua moto com a pequena entrada, R$699 de entrada. Leva a moto emplacada, paga o restante em 48 vezes, informando o tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, estamos chegando à marca dos 40 minutos, etapa inicial de jogo, primeiro tempo de partida. Arena Romeirão, amistoso entre Icasa e Guarani. Cariri da Sorte informando, 1 pro Icasa, 0 pro time do Guarani. Futebol cearense em campo pelo campeonato estadual da terceira divisão. Começou ontem para o Cariri, o futebol da região do... Aprovou. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Delton Comando do futebol, show do timaço da Vale Firme, oferecimento dos produtos Ambev feitos com amor, também de Madeireira Beira Rio, madeiras direto do Pará. Mandar um grande abraço pro Paulo Sérgio, lá em Brejo Santo, é torcedor do Icasa, tá acompanhando o futebol, show do timaço da Vale Firme, motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. ESC, conheça o novo site do ESC, cursos e pré-vestibular para você, tem ESC Med para você, ESC.
Também em nome do governo do estado de Fox, tem tudo para o seu celular, para o seu smartphone, para o seu iPhone. Na Fox Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saber o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12, Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Centro Universitário Leão, Sampaio Leão, sua primeira opção. Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri, agora com serviço de pintura e funilaria. Eu disse Alain Martelinho de Ouro. O Crato conta agora com a Glam Modas, roupas, calçados e acessórios do Mandacaru Center. Eu disse Glam Modas. Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra. Coloque vidros da Alfa Vidros. O Romeirão já fez isso. Lá vem o Guilherme pelo time do Guarani, levanta a bola para a área, chega a zaga cortando. Ainda vem o time do Guarani pressionando, domina a bola ali no mercado, tenta o lance ali no meio de dois, chega cortando, falta início ato da partida. E o Arlan, pela reclamação, ele deu um cartão do gato da partida, viu, Anderson Luiz? Ele chegou mais duro mesmo em cima do Erivan, acabou atingindo o atacante do rubro-negro juazeirense. Falta aqui pela ponta esquerda, camisa de número 10, Renan. O vertical de 1-0 na informação de Cariri, da Sorte Cap. Vai Renan para fazer a cobrança. Não valeu, Renan, não valeu. A tarde de costa, tá ali posicionando. Aliás, ressalte o bom trabalho do árbitro até aqui, viu? Em cima do lance. Tá bem no jogo, Demontier. Bem perfeito, Demontier. Boa observação. Olha a bola pro time do Guarani. Renan vem pra bola. É bola pro Leão do Mercado. Partiu pra bola. Vem Renan. Camisa 10 levantou. A bola vem pra área. Chega a defesa de casa cortando. Voltou Guilherme. Jogou pro tumulto. Deu certo. Caiu. Pediu um pênalti. O árbitro não deu. Mandou bola pro time de casa. Agora dispara. Vem o Verdão pela ponta. O André Vitor. Ele dominou. Vai virar o jogo pro outro lado. Melhor pro Matheus. Na hora de virar o André, não conseguiu fazer o que era o certo. Lá vem ele, recupera agora para o time de casa. Tem um jogador do Guarani caído lá na área do Verdão. Me parece ser o atacante. Não, Erivan tá por aqui. Quem é que tá caído Breno. lá, hein? É o Breno? Camisa de número 5. No lance do pênalti, ele dominou, girou e acabou atingindo de fato no pé de apoio do Breno, Delton Sá. Para mim foi pênalti não marcado a favor do Leão do Mercado. Olha aí, o Anderson Luiz diz que houve o pênalti, se o ato não deu. Produtos Ambev Pipocas, ajudoces e salgadas e pipoclaps para você. Ambev feitos com amor é nossa do Cariri. Transmissão do Timaço no nosso canal do YouTube. É o oferecimento da Pizzaria Hamburgueria Val. Pedidos 988-429514. Para contratar o Forrozão Babyson ou o Celcinho Babyson, ligue 996865146. Fala com o Celso Babyson. Grupo Casarão, tem Autopos Casarão em Juazeiro, Crato e também em Barbalha. Tem o Casarão do Óleo em Juazeiro e Varejão do Óleo em Barbalha. Tem a Pousada Casarão em Tibau, no Rio Grande do Norte. São empresas do Grupo Casarão. Garage Veículos Multimarcas, seu seminovo com procedência e garantia. É na Garage Veículos Multimarcas, na Avenida Padre Cícero, com a Avenida Carlos Cruz. Lá vem o time de casa tentando, bola com o Rogério ali pela ponta, tentou passar falta, disso alta parte. Anderson Luiz, quando a conta de energia tá muito alta, o cara tá doido para baixar a conta de energia. O cara fala com quem? Você sabe, Anderson Luiz, com quem que fala? Liga pra Gênesis Solar, Delton Sá. Esse Anderson Luiz é um menino inteligente. Cabeça, a bola foi pra fora. Martela nessa bola na área. Tá doido pra fazer um gol, o zagueirão Jairo do time de casa. Era ele de novo, hein, meu caro Aloysio? Era ele de novo sim, Delton Sá. Louquinho pra fazer um gol de cabeça. Mais uma vez ele foi na bola, mas colocou pra fora, tiro de meta. Favorece a equipe do Guarani, que vai ser derrotada por 1-0 pro Verdão do Cariri. Placar, informação para governo do estado do Ceará. Eu vou fazer uma pergunta ao João Filho, será que ele vai me responder corretamente, Aloysio? Eu quero saber o seguinte, o cara que tá me ouvindo agora, tá precisando comprar um presente amanhã, você acha que ele vai acertar onde vai comprar esse presente, Aloysio? Com certeza. O que você acha? Sai? Ô, João Filho, me indique o local para quem quer presentear, João Filho. Você tem certeza que quer que eu fale mesmo? Sim, senhor. Já o presente. Por que pensou o presente? Pensou na melhor. Quem é? Já o presente da Clóvis Bevilacqua com a 536 no meio do quarteirão. Sabe de tudo esse João Filho. Lá vem bola para o time do Verdão do Cariri. Vem descendo o time de casa. Arlan abre jogada buscando pelo setor direito agora. Lá vem o André. Vem no embalo. Vem pela ponta. Partiu. Levantou a bola. Vem para a segunda trave. Toque de cabeça para o meio. Rogério bateu na defesa. Escanteio. Eita, que o jogo tá bom de um lado e do outro. De um lado brigam por pênalti, no outro o goleirão defende, bate na defesa. Clássico, bom é assim, Aloysio.
Clássico bom é assim realmente. A bola que veio lá pelo lado direito, o Vitinho, baixinho, tentou ali de cabeça. A bola acabou sobrando para o Rogério Senna. Ele tentou por ali, o goleiro se atrapalhou ainda. A bola foi para fora. Escanteio para a equipe de casa. André Vitor na cobrança. E o Matheus já trabalhou pra caramba, o goleirão do Guarani tá recebendo atendimento médico. Dourados Semijoias e kit joias pra você ganhar dinheiro. Compra também aquela mercadoria pra desplacar pra você lá na Dourados. Tem muito mais pra você, tem aquele melhor banho que você pode dar nas suas joias. Olha, o time de casa vem chegando, a bola vem na primeira trave, desvio. Ela vai passando, vai sobrando lá do outro lado. E o Guarani tenta sair, Rogério chegou ali brigando pela bola. Melhor pro time rubro-negro, falta, marcou o ato da... Agora eu vou dizer um negócio, viu, Nemotinho? O ato tá em cima, viu? O homem tá bem fisicamente, viu? Pra onde a bola vai, o homem tá em cima. Lá vem o Jalisson pro time do Guarani, ia deixar a bola. Ele trabalha pela ponta quarta, recupera o time de casa. Lá vem o Laerte. Ele já mandou bola pra linha lateral. É Mano Alfa, abraça o time do Guarani lá pelo setor direito. Já no campo ofensivo, Alfa Vidros, Vidraçaria, também Alain Martelinho de Ouro. O futebol, o show do timaço da Vale FM. Nome também de Panebão, Porossi, massa para Pastel das Quinhas. E também de Nilo Embalagens. Tá querendo comprar embalagem lá pra sua empresa? Você precisa comprar quentinhas, precisa aquelas quentinhas de isopor, de alumínio, tá precisando comprar sacolas, sacos plásticos, tem tudo para você em Nilo Embalagens na Rua São Paulo. É pertinho lá do Nilo da Calanto. Olha a bola lá da Calanto. Olha a bola para o time do Guarani. Agora vem o Glauber que eu expulsei, mas o juiz ainda bem que não foi no meu embalo. Lá vem bola pelo seu Tocanito agora com o Guilherme. Domina para o time do Guarani. Ele já toca a bola curtinha. Vem pelo meu campo agora para o time rubro-negro. O Josenense domina ali o Aleph. Ele com a bola para o time do Guarani. Na intermediária, no toquinho curto. Agora com o Renan. Ele já vira o jogo lá para o outro lado na defesa com o Felipe Zagueiro. Recebe o Felipe. Vem na perna direita. Chama ali o posicionamento dos companheiros. Meteu a bola na frente. Melhor para o Lucas. Autor do gol. Vai dando a vitória ao Verdão. Lá vem Lucas, tentou passar, bola sobrou pro Vitinho, se livrou do primeiro, fez fila, veio o providencial corte do time do Guarani. Quando ele foi botar ali a pontaria, olha o Guarani na resposta. Erivan. Ô Erivan Anderson. Ele não acreditou, Delton Sá, na jogada. A bola sobrou para Ivan sozinho. Ele acabou não acreditando. A bola foi para a linha lateral. Lateral a favor do Verdão do Cariri, que vence o jogo pelo placar de 1-0 na informação de Novo Rio Veículos. 48 pela... 48, vai terminar o primeiro tempo de partida aqui na Arena Romeirão. Por enquanto, em casa vai vencendo o jogo 1-0 ao placar do jogo. No clássico da Arena Romeirão. Bola vem no campo defensivo do zagueirão Arlan. Ele manda para frente agora. Tentou ali o Rogério. Domina a bola. Volta o lance. De novo com o Arlan, zagueiro pelo setor direito. Ele toca a bola curtinha. Recebe de volta do Lucas. Ele ainda com a bola dominada. Vai para o lançamento, não. Preferiu jogar pela direita com o André. Aí não teve o domínio. Corta ali o Guilherme pelo time do Guarani. Colocando a bola para a linha lateral. Emanuel para o time de casa. A bola para o Verdão pelo setor direito. Vem para fazer a cobrança por ali o André. Já jogou bola na frente agora. Tenta o time de casa. Vem o Verdão. Pressão no jogador do time de casa. Aí ele fez o giro. Boa tabelinha. Cortou de novo o time do Guarani. Na jogada do Juan com o lateral, o André pelo setor direito. O André já botou na frente buscando o Rogério, cortou o defensivo do time do Guarani, colocando a bola para a linha lateral. Emanuel de novo para o time de casa, a bola para o Verdão. Lá pelo setor já foi feita a cobrança. Tem duas bolas em campo, não dá certo, né, seu juiz? Manda tirar, o Gandula foi lá para pegar a bola. Bola para o Rogério, tentou, chega bem o Guilherme na cobertura pelo time do Guarani. Ele domina a bola para o time rubro-negro. Ele sai jogando para vir curtindo no meu campo agora com o Eric. Ele domina, bola para o Iago, tá caído o jogador do casa, pedindo atendimento. O Arthur vai lá para dar uma olhadinha quem é que tá caído, hein, Aloysio? Rogério Senna. Rogério tá caído, 22, fala, Demonte. Achei esse Rogério mais animado, sabe? Ele se apresenta pro jogo, ele tá vindo buscar a bola. O Davi ficou muito encarcerado ali no meio da zaga do time do Guarani. Aceitou a marcação, tanto que não aceitou a provocação, brigou, foi expulso. Mas o Rogério está com maior disposição de jogo do que de briga, viu? Fim de papo no primeiro tempo. Davi Luiz, João Filho, tá mandando lembrar você que ele fez vários gols em você. Sim. Lá no ginásio Batista do Cariri, quando vocês jogavam lá, viu? Oi, rapaz. Davi diz eles que fazia um montão de gols em você. Então vamos esquecer esse agora, detalhe. terminou o primeiro tempo. Aloysio Bora falar com o autor do gol? Bora lá, Delton Sá. À vontade. Lucas Lourenço, autor do gol da equipe do Icasa. Fala pra gente sobre esse lance, Lucas. Boa noite. É uma qualidade que eu tenho, a finalização de média e longo alcance. Fui feliz aí de pegar a segunda bola ali e ter uma bela finalização. Abrir o placar aí, voltar para o segundo tempo mais forte para ampliar esse placar.
Valeu, Lucas. Parabéns aí pelo gol. Anderson Luiz. Jogadores por aqui do Guarani. O saindo por aqui, Eric. O time fez um bom primeiro tempo, a propósito, mas infelizmente acabou sofrendo gol. A gente levou o gol quando a gente estava crescendo na partida, mas acontece, infelizmente, falha, não errou só ele, errou o grupo. E vamos voltar, se Deus quiser, para o segundo tempo para buscar o empate, se Deus quiser a virada. Beleza, Anderson. A gente tá aqui ao lado do Davi, que acabou sendo expulso nesse primeiro tempo. Davi, o que aconteceu naquele lance ali? Cara, na hora que eu tava deitado, ele chegou me chutando e também aí eu não fiquei parado, né? Tive que revidar porque o lance já tava parado, a jogada já tava parada. E como é clássico, todo mundo quer se mostrar em clássico. Então não deixei passar também, né? Do mesmo jeito que ele é homem, eu também sou. E não abri a mão não. E aí fui expulso, mas estou com a consciência limpa, consciência de que tenho que trabalhar bastante sobre isso e pronto. E próximo jogo que já está se aproximando aí da competição. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Valeu, Davi. Tá aí, Anderson Luiz, o atleta da equipe Casa que foi expulso no primeiro tempo. O último jogador do Leão do Mercado saindo por aqui é o camisa de número 5, Breno. Vamos pra cima, em nome de Jesus, empatar o jogo e, se assim permitir Deus, virar o jogo. Breno, aquele... Oportunidades, né? O time da gente criou oportunidades, o jogo foi muito aberto. Tanto ele mostrar a qualidade deles, quanto a gente também, mesmo tendo pouco tempo de preparação, mas... Infelizmente, hoje em dia, só em amistoso, né? Voltam com vocês aí da cabine, líder de audiência do Timaço da Vale da Valeu, meu caro Anderson Luiz, valeu, Aloysio Vilar no intervalo do futebol, show no Timaço. Quem comanda agora é ele. Fala, JF. Bom, intervalo de partida. Por enquanto, o Icasa vence nesse amistoso de preparação para a Taça Fares Lopes. 1 para o Icasa, 0 para o Guarani. Agora o Flávio e o Eduardo vão conversar com os seus comandados. As duas equipes na fase final de preparação. O Icasa, a estreia vai ser agora, daqui a 10 dias, para sermos mais exatos. 10 dias, o Icasa entra em campo contra o time do Caucaia. O jogo será longe aqui de Juazeiro. O Guarani vai ter um tempinho a mais de o time da casa, o Iguatu. Em Juazeiro, agora faltando 4 minutos para as 18 horas. 99,9. Vou dar abraços aqui o pessoal que está com a gente no WhatsApp da Vale FM, o Francisco Basílio, em Anápolis, no estado de Goiás, está na BR, com destino a Goiânia, escutando a gente. Um abraço aí para o Franreira e o Calixto, também escutando a nossa programação. Obrigado pela audiência. O pessoal da empresa Farmacy lá em Barbalha. Um abraço pessoal da Farmacy, obrigado pelo carinho da sintonia. Deixa eu ver quem mais aqui. Um abraço para o Paulista, conhecido como Paulista dos Temperos. Obrigado pela sintonia. Pessoal também lá da cidade Americana, no estado de São Paulo. Valeu, Tico. Um abraço para você, querido. Muito obrigado de coração pela audiência. Tá lá no estádio com a sua esposa, acompanhando até aqui. 1 para o Icasa, 0 para o Guarani. Amistoso são para de opinião até aqui de Icasa e Guarani. Ficou satisfeito, né, Monte? Me agradou. Boa tarde, boa noite, João Filho. Um abraço para você, querido. Aliás, o André, meu querido amigo André Padim, filho do Lucimi. Gente boa demais. Grande André Padim. Ele perguntava exatamente sobre isso aqui em relação ao Guarani. Ele focou mais no Guarani. Quer dizer, e você acaba colocando nas suas palavras que uma semana de treinamento é relativamente pouco. Mas até 20 minutos, a próxima... Pense nisso. Pensou. Entrou sem querer, filho. 5-2. Perdão. Tudo bem. O 4-5-2. E foi essa turma do meio que ela criou exatamente essa condição. Um ambiente de dificuldades para o time do Icasa. E eu até observava aqui o comportamento dos técnicos, o Eduardo, do time do Guarani, mais tranquilo, como se estivera satisfeito com o comportamento do time dentro de campo. E tem muito a ver essa pouca fase, esse pouco tempo. E certamente ele satisfeito com o que estava vendo até ali. Mas eu acho que foi nessa razão aí, sabe, João Filho? De 20 minutos aproximadamente, que aí o Icasa conseguiu finalmente visualizar aqui pelo lado direito
esse jogador André Victor me pareceu meio nervoso, sabe? Umas 2 bolas aqui, numa delas ele não fez um bom passe, é como se ele tivesse devolvido ou dado para o goleiro do time do Guarani. Noutra bola em que ele tenta dominar e não consegue, a bola sai no lado de campo e não foi um passe com muita força, mas depois ele se aprumou mais. Quer dizer, e nesse momento em que ele conseguiu entrar mais no jogo, aí você viu o time do Icasa mais solto, mais livre, mais leve dentro de campo. Porque fazia as inversões das jogadas com uma clarividência, alternando aqui no lado direito com o André Vitor já funcionando melhor, e do outro lado o Vitinho ali, ele sempre derivando pelo lado esquerdo, ele vinha com muita profundidade e com muita ousadia. Teve lance aí que ele saiu driblando o pessoal do Guarani, enfim, tentando, na verdade, carnavalizar. Essa que é a verdade. Mas aí, nós tivemos, depois desse período em que o time do Guarani mais defensivo, e olha que não perdeu a oportunidade e não pensou 2 vezes na hora que lhe fora dado espaços, o Guarani foi adiante, inclusive nesse intermeio aí, aos 25 minutos, o cara diz, ora, uma jogada de bola parada, uma cobrança de falta, mas antes teve uma jogada muito bem construída pelo ataque do Guarani. A bola saiu de pé em pé, no momento em que chega para o atacante, ele se vira, ele foi derrubado, porque o zagueiro do Icasa percebeu claramente que se ele passa, ele ficaria cara a cara com o Careca. Para que isso não acontecesse, na cobrança da falta, o Renan, ele cobrou bem. E o goleiro do time do Icasa, o Careca, fez uma boa defesa. Mas antes, o time do Icasa, 21 minutos, o goleiro fez uma boa defesa. 23 minutos, ou seja, 2 minutos após, novamente ele, e o goleiro do Guarani, o Matheus, fez outra grande defesa. Então é como se o time do Icasa estivesse pregando aviso. Então, essa dificuldade de furar o bloqueio defensivo do time do Guarani. Mas como bateu bem. E ele ainda disse ao Aloysio, olha, é uma das minhas qualidades. Certamente ele viu o Matheus um pouco adiantado, e aí ele bate por cima, tirando do alcance do goleiro. Foi, de fato, como bem narrou o Delton Sá, um belíssimo gol. E aí o Guarani sentiu. 1-0 no placar, time enervado dentro de campo, e Icasa também mesmo vencendo. Tivemos alguns entreveros. O time do Icasa, em mais uma oportunidade desse bom jogador Vitinho, me agrada muito. Ele acaba servindo ao Juan de cabeça, Matheus de novo. Matheus, uma grande defesa, que a meu ver foi, do time do Guarani, o melhor jogador dentro de campo. Com 3 belíssimas defesas, naturalmente que impedindo um placar ainda maior em favor do time do Icasa. E ainda teve um lance do Rogério, uma cabeçada do Rogério que o goleiro Matheus acabou evitando o segundo gol do time Alviverde. Aliás, esse Rogério me agradou mais do que o Davi. Davi esteve meio preso à marcação, irritadinho, e ele admite que deu o soco. Então ele tem a consciência de que foi expulso devidamente. Não prejudicou o Icasa de forma alguma, sabe, Delton? Porque entra outro jogador, apenas houve a reposição. E a meu ver, o jogador Rogério que entrou, ele teve mais disposição tática. Ele saiu mais da área, ele veio buscar mais o jogo, ele se apresentou mais como opção.
Então foi um cara vivo, um cara bem mais animado. E teve a oportunidade de, aos 43 minutos, assinalar o segundo gol do Icasa e não fez, porque o goleiro Matheus fez a sua grande intervenção desses primeiros 45 minutos. Um jogo que serve e serve muito bem como preparação. É um amistoso e até falaram nesse contexto oficial. Quer dizer, mandaram me perguntando quantos jogos Icasa e Guarani. Olha, em toda a história, eu diria que isso é impossível, porque é uma história que remete ao LDJ. E eu acho que ali ninguém se ocupou em fazer, nos campeonatos juazeirenses, um apanhado que permita hoje um retrospecto mais amplo. Agora, Delton, se você perguntar de competições patrocinadas pela Federação Cearense de Futebol, primeira divisão, segunda divisão e Copa Fares Lopes, Icasa e Guarani, patrocinadas pela CBF, o Icasa venceu 132 jogos e o Guarani venceu 250 gols. São 131 jogos. Icasa, 40, nunca estão voltando. Me parece que o puxão de orelhas no Guarani foi maior, demorou um pouco mais no vestiário, mas já já, João Filho, vai começar o segundo tempo. Tá bom então, Demonte Tenório, muito obrigado pelo seu comentário de até aqui. 0-0, esse amistoso de preparação para Icasa e Guarani de hoje. O jogo em andamento, 10 minutos, Sport Recife e Vila Nova, é um jogo isolado. 0-0 por enquanto é o placar da partida. Tá de volta ele para comandar a nossa grande jornada esportiva aqui no som da Vale FM. Eu tô falando desse cara que é a força jovem do rádio esportivo. Alô, Rubens Santos, do Brasil. Valeu, grande João Filho, comandou o intervalo show do futebol no timaço da Vale FM. Tá tudo pronto para a bola rolar para o segundo tempo de partida. Agora o time do Guarani fica à nossa esquerda, o Icasa à nossa direita. O Guarani quem vai dar o pontapé. O Erivan tá ali no centro do gramado. Vai ser autorizado pelo bato da partida. Zerou o cronômetro. O seu Barbosa Júnior vai no comando da maior audiência do Rádio Esportivo de todo o interior do estado do Ceará para você. Arena Romeirão, segundo tempo de jogo para você. O Icasa vai vencer a partida pelo placar de 1-0. Você ligado na maior audiência do Rádio Esportivo de todo o interior do estado do Ceará. Eu tô vendo que o Verdão colocou gente em campo. Vou saber do meu amigo Aloysio Vilar, mudou o Verdão. Fala em nome de Atacom Home Center. Cadê tu, Aloysio? Lá pela ponta esquerda, saiu o Laerte com a 6, entrou o camisa 16, Felipe Pernambuco. Sai o Laerte com a 6, entra o Felipe Pernambuco com a camisa de número 16, também é lateral esquerdo. Foi a única mudança até agora do Flávio Araújo. Então tá aí, entrou camisa número 16, o Felipe no lugar do Laerte, número 6. O Marcelo foi mais cedo para os vestiários. No time do Guarani, Anderson Luiz. Leão do Mercado é o mesmo do primeiro tempo, viu, Delton? Tá certo então, tá aí o Anderson dizendo que é o mesmo. Olha o Guarani, subiu! A bandeirinha era marcada impedimento em Anderson Luiz. O Erivan tava na banheira, viu, Delton? Só um pouco lá. Esse é o futebol show do timaço da Vale FM, a maior audiência da Rádio Esportivo de todo o interior do estado do Ceará. Olha o time do Guarani tentando. Bola vai saindo pela linha lateral, é Manuel que favorece o time do Guarani lá pelo setor canhoto. Vai chegando o Guilherme para fazer a cobrança do lateral para o time do Guarani. Ele cobra, bola com o Eric, de novo agora com o Guilherme. Ele tenta o lance, vê o time de casa, recupera a bola vem mais atrás agora com o zagueirão Arlan. Bateu na zaga no jogador do time do Guarani, saindo pela linha lateral. Emanuel que favorece o time de casa, bola para o setor direito. Guarani da sorte, com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácia Fernandes presente em todo momento, são 7 lojas, eu disse.
Farmácias Fernandes chegando. Chegou a nova loja para você lá no Parque São Geraldo. Só Fumê Service, revestimento para carros e prédios. Rua José Marcos, número 408. E tem aquela película de alta performance para você lá na Só Fumê. Olha a bola que é favorável ao time do Guarani lá pelo setor canhoto. O jogo tá parado, hein, Anderson? O Eric tá caído, viu, Delton Sá? Levantando o volante da equipe do Leão do Mercado. Falta lá pela outra ponta a favor do Guarani. Quem vai pra cobrança é o camisa de número 10. Muito forte. A bola acabou indo pra linha de fundo, viu, Delton Sá? Mas o Leão do Mercado entrou camisa de número 13. Até que o Cariri aprovou. É, bola pro time do Icasa agora tentando, vem pro meu campo agora, brigou ali o Eric, na disputa de bola, ganhou pro time do Guarani, mas o árbitro disse que a bola tocou no braço dele, vai dar bola aqui, favorável ao time de casa, bola pro Verdão do Cariri, futebol, show do timaço da Vale FM. Em nome de Atacom Materiais de Construção, Atacom Home Center que o Cariri aprovou. Na rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca tem a promoção, leva tudo Atacom. Lá vem o Icasa, caiu, falta de short da com as melhores vantagens a Novo Rio. Pão é bom, pão nosso, os produtos a pão nosso já fazem parte da mesa das famílias caririenses, produzidos de forma semi-artesanal. Pão é bom, pão nosso, 7-4-1, olha a bola para o time de casa, a bola para o Verdão. 1-0 é o placar do jogo. Tem dois atletas próximos à bola. Quem tá para cobrança, hein, meu caro Aloísio? Tá por ali o André Vitor e também o Felipe Pernambuco. Tá mais pro Felipe Pernambuco. Tá mais pro Pernambuco. O Arthur manda voltar um pouquinho ali a barreira dos jogadores do Guarani. E aí demora muito para autorizar a cobrança. Perde um tampão ali na cobrança da falta. É bola pro time de casa. Partiu o Felipe, passou pela bola, o André na cobrança. Direto pra linha de fundo, é só tiro de meta. Esse é o futebol show do timaço da Vale FM. Dia 28 tem Estrela Lopes. Fala, JF. Bom, a prorrogação acabou. Croácia e Espanha não mexeram no placar. Então, vamos para as cobranças de penalidades máximas. Muito bem, meu caro João Filho. Netion liga. Ih, rapaz, o goleirão do Verdão careca. Quase leva a bola pro dentro do seu próprio gol. E assim rolando por ali o careca. Deu um susto na galera do Icasa. E o torcedor do Guarani ficou na ansiedade ali atrás do gol. Lá vem o Guarani, vem tentando o time rubro-negro. Bola vem pela ponta, vira o jogo e chega, recebe ali Iago de longe. O Breno bateu de longe. Eu ia trocando Iago por Breno. Foi o Breno do Guarani. Bateu forte, direto para a linha de fundo, hein, Anderson Luiz? Até bate bem, Delton Sá, mas daí é usar demais. Pegou muito embaixo da bola, a bola foi para a linha de fundo, tiro de meta pro Verdão, que vence pelo placar de 1-0 na informação de... Os temperos. Eu recebi um olé, olé. Eu recebi sim, e muito bom, muito bom. E olha aí, olha o time de casa, vem chegando a batida, gol! Gol! Tirada da defesa, Sério 22. Amplia o placar na Arena Romeirão. Fuzilou o gol. Marcou o segundo. E Casa abre vantagem no jogo, hein, Aloísio? Abre vantagem no jogo o Verdão do Cariri. Depois da batida, do corte da zaga, a bola sobrou para o Rogério Senna, que estava esperto. Vinha descendo aqui pelo lado direito, mandou a pancada para marcar o segundo da equipe do Icasa. Agora o Verdão do Cariri tem 2. O Guarani não tem nada, Delton. É, marcou o segundo dele no jogo. Daquelas firme, que não deu. Olha o Icasa, vem de novo, bateu de longe pra fora. Agora o Lucas foi fominha nesse lance, viu, Aloísio? É, se empolgou demais, né? Pegou a bola ali no setor intermediário, tentou bater direto pro gol, a bola passou muito longe. À esquerda do Matheus, tiro de meta já cobrado, segue o jogo 2-0 agora pro Icasa, informou o Fox. Mandar um grande abraço pro Paulista dos Temperos. A gente tava falando do Paulista, saiu o gol do Icasa. Aquele abraço para ele. Alô, meu amigo Afonso Siqueira. Conhece, né, Montinho Tenório? O Afonso tá lá no Arajara, lá em Barbalha, viu? Acompanhando, ouvindo o futebol show do timaço da Vale FM. Conhece o Ronas, o Ronaldo, o Ronas Motos. Um abraço para ele, torcedor do Guarani. Não tá gostando do resultado, não. Mas tá acompanhando, tá ouvindo o futebol show do timaço.
Manda um abraço pro Fabinho, que é neto do seu Chico dos Tomates, que eu já mandei um abraço para ele hoje. Mas um abraço pro Fabinho, é neto do Chico dos Tomates. E assim como o avô é torcedor do Verdão. Tá aqui na Arena Romeirão acompanhando o futebol show do timaço da Vale FM. Tem bola pro time do Guarani ali no meu campo. Renan tá próximo a bola para fazer a cobrança. Ele cobra a bola curtinha. Sobrou mais atrás agora com o Breno. Breno agora com o Glauber. Recebe o Glauber. Domina, pisa na bola. Trabalha para o Verdão. Boa bola pro Rogério. Vem descendo, volta. Vem. Gol! 10 de voleio, marcou o gol pro Verdão do Cariri. O Icasa amplia, faz o terceiro no jogo. 3 pro time do Icasa, 0 pro time do Guarani, Aloysio. Agora o negócio ficou animado, Delton Sá. Mais uma jogada aqui pelo lado direito, descida do Rogério, cruzamento. Agora o Vitinho pegou muito bem na bola de voleio, mandou no canto direito do goleiro Matheus da equipe do Guarani para marcar o terceiro do Verdão. Agora o Icasa tem 3, o Guarani não tem nada. Marca o terceiro gol o time do Verdão do Cariri, 3-0 no jogo. E atenção, galera, Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, informando a hora. 18 horas e 22 minutos, 6h22, torcedor ligado no futebol, show do timaço da Vale FM. Ares Motos, Revenda de Motos Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, passados 12 minutos, etapa final de jogo, segundo partida, 12 minutos, Arena Romeirão. As emoções desse amistoso. Cariri da Sorte informando, 3 para o time de Casa, 0 para o time do Guarani. Começou a disputa de pênaltis na decisão da Liga das Nações, a Nations League, Croácia e Espanha. Por enquanto, uma cobrança convertida para cada seleção. A informação para a Madeireira, Beira Rio. Vale FM. Vale FM, Delton Sá. No comando do futebol, Zandev feitos com amor. Também em nome de Madeireira, Beira Rio, Madeiras, direto do Pará. E o Matheus está sentindo na bola que ele dividiu com o Rogério ali na boa defesa do jogador do Guarani, hein, Aloysio? Dividida normal, né? O Matheus, na minha opinião, tá fazendo cera por aqui, não tinha necessidade disso. O Rogério passou longe dele, mas fica caído por aí. E o Icasa vai mudar. Tá lá em Portugal, acompanhando o futebol show do timaço da Vale FM. Mas, o Demontier, uma coisa que a gente conversava essa semana com o Anderson Luiz, que o Guarani tá em campo aí, por exemplo, meu campo do Guarani aqui foi o que disputou o campeonato cearense, né? O atacante do Guarani, alguns defensores, o pessoal que teve por aqui. Mas com uma semana de trabalho, a gente já esperava que fisicamente o Guarani sentisse no segundo tempo, me parece ser isso, né? Eu acho que o Guarani fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo, Delton, você toma um gol aos 8, outro aos 11. No comecinho do segundo tempo, isso dá um baque tremendo. Agora, tudo isso se dá diante de uma eficiência. Cara, esse Rogério abriu o jogo para o time do Icasa, como se ele quisesse dizer ao Flávio Araújo, olha, eu tenho uma vaga nesse time. Finalzinho do primeiro tempo, ele fez o Matheus fazer uma grande defesa. Aos 8 minutos, um golaço dele, ele fez 2-0. Foi uma jogada dele, um passe dele, bem posicionado na área. A exemplo do momento do gol, ele dá o passe para o Vitinho fazer 3-0. Ou seja, ele teve uma eficiência e uma participação importante na vitória do Icasa até o presente momento, ou seja, jogou muito mais do que o Davi, pelo menos enquanto esteve dentro de campo. Bom jogador, viu? E lá vem descendo o time de Casa, a bola vem lá pelo meio, pro meio, agora tentou, agora eu vou precisar da ajuda do meu amigo Aloysio, que
Não vou fazer igual amigo meu. Lá vem o 19 que tocou pro número 18, que tocou pro número 17. Não vou ter que parar assim. Um minutinho, lá vem o Guarani. Vem descendo com o Eduardo. Ele domina pro time rubro-negro. Bola vem pro meio agora, Renan. Imprima, bom passe feito agora. O Guarani tenta a bola pro Erivan. Lá vem o atacante do time rubro-negro. Tentou ganhar a bola. Tiro de meta, diz o árbitro da partida. Vamos lá, meu cara Luiz. Vamos lá, Delton. Aí. Pouquinho a pouquinho. O camisa 8 é o Douglas Bomba, volante. Peraí, viu? 8, Douglas. Douglas Bomba. Só Douglas, esquece essa bomba aí. Pronto. O 13, João Vitor. Lá vem o Icasa, vem descendo o Verdão, partiu, levantou, bola pra cima da trave, passou. 13, João Vitor. Exatamente, que é lateral direito. Aí vamos lá. 18 e 19. O 18 é o Lê, volante. E o 19, Marcelinho Piauí, que também é volante. Marcelinho. Isso. Vou dizer um negócio 18 pra você. Lê, 19 Marcelinho Piauí. Vamos na fé, que dá certo. Ó, o Jalisson, lateral, caiu aqui, hein, Anderson? Tá sentindo cãibras, o garoto, né, Anderson? O Jalisson já deu sinal pro banco, o Erivan também já deu. O Eck também já deu sinal pro Sub-20 do Mais Campo mudanças. Grande. Agora sim, né? Daqui a pouco vem a garotada do Sub-20 do Campo Grande, que é a rapaziada que veio para jogar, que vai disputar o campeonato. Já era esperado, a gente já falava isso, dificilmente jogadores do Guarani suportariam um jogo inteiro no ritmo acelerado, frenético de um clássico, né? Olha o Vitinho indo embora aqui, ó. E o Flávio aproveitando para fazer experiências, né? Observar alguns atletas que ele tem à sua disposição, né, Delton? É sim. Quem é o 21 do Icasa, hein, Aloysio? 21 é o filho do Marcelinho Paraíba, Marcelinho Júnior, com a 21, que entrou no lugar do Juan Patrick, que estava com a 9. O Vitinho também saiu com a 10, entrou camisa 20, que é o Jefinho, também atacante. Foram as outras duas substituições do Icasa, Delton Sá. Então tem o Marcelinho 19 e o Marcelinho Júnior 21. Muito exatamente. Bem. Tá certo. Ele joga igual ao pai dele, né, Luiz? Joga nada se jogar. Rapaz, tá longe ainda. Como é que o Impecta se joga igual ao pai? Jogasse igual ao pai, tava aqui não, meu irmão. Se jogasse a metade do pai, tava longe. Não tava por aqui não. Guarani vai mudar também, né, Anderson Luiz? Já muda o time do Guarani, tem jogador caído. É o Breno. Daqui a pouquinho você me diz aí. Eu lembrei aquele filho de Romário, foi? Jogava, Delton? Não jogava nada. Pedra na lua e praga nos outros. Ele jogou muito, ele fez muita aposta, foi com meu amigo de seu Félix. Vai mudar o Icasa também no gol. Vai mudar o resto do time aí. Rapaz, eu vou ter que refazer essas escalações aqui, porque narrar desse jeito aqui, acho que não rola não. Viu? Quando os caras estavam batendo bola antes do jogo começar, aí o Delton olhou pro Lucas Lourenço e disse: esse goleiro do Icasa é alto, né, rapaz? Ele pensando que o careca era o Lucas Lourenço, o goleiro. Entrou 21 no Guarani, entrou mais Biel. 3 no Icasa. Quem é o 21? Biel, filho do nosso Chico Geleia, não é filho do Marcelinho Carioca, mas é filho do Chico Geleia. Se puxou ao pai, viu? É um bom comerciante, um bom empresário, viu? O Biel 21 entrou no Guarani. Você vai me dizendo aos poucos, Anderson, que eu acho que entrou mais gente aí no Guarani, né? Sim. Você vai me identificando aí aos poucos aí, porque entrou camisa 18 também no Guarani. Quem é o 18 aí, meu caro Anderson Luiz? Andrei 18. Andrei. 18, Andrei no time. Olha o time do Guarani tentando. Chegou a defesa do Guarani tirando dali. 15, 18 no Icasa. Minha Nossa Senhora. Quem é o 15 aí, hein, meu caro Aloysio Vilar? O 15 é o Ricardo Cratense, zagueiro. Ricardo. Isso. Time Quem do entrou Icasa. também foi o Wesley, zagueiro, com a 17. Como é o nome? Wesley, 17. Wesley Safadão. Entrou no jogo. Eita, que tá difícil aqui. Como é o goleiro que entrou aí? Como é o nome da fera? André, 12. André 12 Pereira, é o André. com a 12. Nem eu tô reconhecendo o André daqui. Como é que pode? Mas, rapaz... Tá faltando só você, viu, Anderson? Pra complementar os seus. Que por enquanto, do Guarani tem Everton 13 que entrou, Guilherme 15, Andrei 18 e Biel 21. Se tiver mais alguém, me informa aí. Acabou! Acabou e quem é campeão, João Filho? Festa no país da terra das touradas. Carvajal fez o último pênalti. A Espanha é campeã.
da Liga das Nações. Liga das Nações, a seleção espanhola conquista então a Liga das Nações diante da Croácia nas cobranças de penalidades, diz o meu caro João Filho. E atenção, futebol, show do Timaço da Vale Firme, nome de Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. Loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa, Motopeças Padre Cícero. Fox, tudo em celulares e assistência técnica para você de todas as marcas. Fox em Crato, Senador Pompeu, em Juazeiro, Santa Luzia, com Padre Cícero, São Pedro, com Seminário e Cariri Shopping. Pintou gol! Fala, João Filho. Um jogo isolado pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Sport, o Leão da Ilha, vai vencendo o Vila Nova de Goiânia por 1-0. Tá certo, tá aí. Fala, meu caro Anderson Luiz. Anota aí o 14, Luiz Henrique. A zaga do Leão do Mercado agora é 13, Everton e 14, Luiz Henrique. Eita, que pipoqueira é essa, meu amigo? A pipoca tá saindo agora, tá saindo no ponto. Lá vem descendo o time do Guarani, vira o jogo, corta o time de casa, recupera a bola pelo meio campo ali com o Marcelinho. Ele já vira o jogo na frente agora, passa o Rogério, vai como um foguete, vem descendo pela ponta, cruzamento, bola pro meio de primeira, a bola foi para fora. Na tentativa do Marcelinho, filho do Marcelinho, Paraíba, Luísio. É isso, chegada do Rogério agora que atua lá pelo lado esquerdo. Cruzamento aí pro Marcelinho, botou a bola sobre o gol. Tiro de meta, segue o jogo 3-0 para a equipe do Verdão do Cariri. Para o Enem e vestibular, você precisa conhecer o novo site do ESC para você dar uma conferida por lá. E aqui vem tentando o time de casa, o Biel protegeu, a bola vai saindo pela linha lateral. É manual para o time do Guarani, vem Biel, o filho do Chico Geleia. Ele que vem para fazer a cobrança do lateral para o time do Guarani do Leão do Mercado. Já jogou bola à frente agora, chega a zaga do time do Icasa colocando a bola para a linha lateral, mas a bola bateu no jogador do Guarani. É lateral, fala quem chamou. 17, Marcelo no Guarani. Mais uma substituição. 17, Marcelo no Guarani. Atacante. Eu deveria ter estreado o caderninho que vocês receberam da PCDEC. Que o antigo é pequenininho. Não, mas aquele não cabia também não. Não cabia também não, né, Tanta alteração. Eu já desisti, viu? Já desistiu, né, Montier? Eu vou ser sincero pra você, tá tudo desordenado aqui. Barromeu da Polícia Civil, mandando um abraço pra você. Grande abraço pro Barromeu. Torcedor do Guarani, ele disse que vira já o jogo, viu? Grande torcedor do Guarani, meu amigo Barromeu. Olha para frente agora, vem tentando o time do Icasa com o Marcelinho, filho do Paraíba, mas a bola saiu pela linha lateral. É manual pro time do Guarani, lá pelo outro lado vem Guilherme, o Aleph também. Ou seja, o meio campo do Guarani continua em campo. Os atletas mais experientes do meio campo do time do Guarani continuam. Mas o restante do time, quase todo ele modificado no time do Guarani, já foram 7 alterações na partida. Eu já ia dizer, tá com o uniforme muito limpo, o Matheus. Quando eu olhei, tá bem amarelinho, eu ia dizer, o Matheus lavou o uniforme no intervalo. Mas é o Breno que tá em campo no time do Guarani, ou seja... O Guarani mantém apenas os 3 no meio campo do time que começou. Anderson, Delton. Quem tá aí, o goleiro com a 23, viu? Tô pertinho então dele é o aqui. Danilo mesmo. Danilo 23. Lá vem o time de casa, vem descendo, bola pra frente agora. Chega colocando a bola pra linha lateral, o jogador de casa. Então, não é o Danilo então no gol, né? Isso, é o Danilo 23. Danilo, número 23. E Breno já foi embora. Pronto, o Icasa mudou tudo, né? Não tem mais ninguém do todas as jogo, peças. Né? É, mudou tudo. É Exatamente. Outro time no segundo tempo, o time do Icasa. Outro time com ninguém. Lá vem o time do Guarani, vem Andrei para fazer a cobrança. Se desse tempo de eu fazer outra aqui, eu ia mudar. Olha a bola cai no meu campo agora. Vem tentando ali o Breno. Ela sobra agora quem vem com o Wesley. Wesley com ela, o Japto parou para dar falta e tem um jogador do Icasa sentindo ali. Sentiu o jogador do Verdão do Cariri. Tá recebendo atendimento, o jogo tá paralisado. Atenção, galera. 15h35, o torcedor ligado no futebol show do Timaço da Vale FM, Ares Motos, Morrevendo de Motos Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, passados 25 minutos, etapa final de jogo, segundo tempo de partida, Arena Romeirão, amistoso. No comando do futebol, show do Timaço da Vale FM, oferecimento para você dos produtos Andeb feitos com amor, também de Atacom Home Center. O Home Center que o Cariri aprovou, se pintou cartão, Madeireira Beira Rio na informação, pintou cartão.
7 Eric e 15 Ricardo Cratense. Se pintou cartão, Madeireira Beira-Rio na informação. Mais 2 cartões no jogo. Demonte e Tenório. Agora, pro Guarani, a gurizada que entrou para ganhar um pouco mais de confiança para a Fares Lopes, e o Icasa um time completamente reserva, né? Lembre você que o Icasa construiu a vitória com o time que seria o titular. Porque a partir dos 11 minutos, vamos lá. Lá vem descendo o time do Icasa, vem o Verdão, vem pela ponta, vai pintar o cruzamento, trava um jogo, vai para um lado, gira para o outro, ali o Jefinho, ele tenta fazer a jogada para o time do Verdão, aí ganha o lateral o time do Guarani. Fala, Demonte. Com 11 minutos, quando o Icasa fez o terceiro gol, aí o Flávio começou a mudar o time, a partir dali. Mas a vitória foi construída com o time titular, levando em consideração que o Davi foi expulso e entrou o Rogério, a meu ver, muito melhor posição do Laerte, e a colocação do 16 Felipe me pareceu bem mais efetiva. Ele tem uma característica mais de apoio, ele encostou mais no Vitinho, como está fazendo agora com o Rogério, que deriva aqui pelo lado esquerdo. Então, foram 2 alterações apenas, construiu o placar com o time titular, e agora observa as experiências e o que tem ao seu dispor. Lá vem descendo o time do Icasa, a bola cortada para dentro. Chega o bicão. A Cícera Benedita, que é nossa ouvinte, que está acompanhando nosso canal no YouTube, ela não gostou da atitude do Guarani estar em campo hoje, não. Para ela disse que faltou responsabilidade ao Guarani, não deveria ter colocado o time rubro-negro para jogar contra o Icasa esse amistoso, um time com apenas 5 dias de trabalho. Ela está reclamando, Demonte Tenório, porque o time do Guarani entrou em campo hoje para fazer esse amistoso contra o time de casa. Lá vem o Verdão, o Rogério levantou na frente, agora cortou o time do Guarani, a bola cai ali no meio, tentou a bola mais atrás. Aqui, Deus, nosso querido amigo Marcinho, durante muito tempo jogou futebol de salão, mandou mensagem pra gente, tá escutando o Timaço. Grande abraço pro Marcinho. Grande abraço pro meu amigo Marcinho, obrigado pelo carinho, tá sempre ligado no futebol show do Timaço da Vale FM. Barromeu tá dizendo que o time tá cansado, viu, Demonte Tenório? Barromeu disse, meu Guarani tá cansado. Vale pelo aspecto da preparação, de observar o time. Eu acho que essa questão do placar não conta muito. Eu digo aqui, repito, que o Icasa construiu esse placar com o seu time titular. Eu gostei do que vi no Guarani no primeiro tempo. Isso é uma fase de preparação. Então, relevemos, né, Delton? Eu concordo com Vossa Excelência, Demonte. Não vou entrar na discussão, não, mas concordo com Vossa Excelência. Olha a falta para o time do Guarani. Vem Guilherme para a bola. Autorizou, vem para a bola, partiu, levantou, bola fechada. O toque da defesa do time de casa cortando. Ela sobra atrás, agora o Verdão tenta sair, bola para o Rogério. Você tem razão, viu, Demonte? Esse Rogério 22 do time do Icasa. Esse menino entrou e quer ser titular do time do Verdão do Cariri. Futebol show do Timaço da Vale FM. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Baleia Burger, uma delícia. Acho que eu vou comer um hambúrguer já lá do Baleia, né, Monte? Centro Universitário Leão, Sampaio Leão, sua primeira opção. Pagando o meu. Pagando o meu. Só você me acompanhar. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Expresso Guanabara com fortuna e voltando. Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri. Agora com serviço de pintura e funilaria. Alain Martelinho de Ouro. Aqui, galera, quando termina o comentário, Demontier, Aloysio, antes, não, logo lava, vão embora, eu fico aqui recolhendo material, guardando. Quando eu saio, já estou em casa jantando. Vai me esperar, é ruim. Tem jogador do Guarani caído, que você consiga enxergar melhor os números. Mas parece ser o Breno mesmo. 5. Vai já mudar o time do Guarani. Vai Breno embora, já tem um jogador lá pronto para entrar. O Breno segurou até agora, 30 do segundo tempo. Segurou o Breno, foi valente. Jogou os 45 do primeiro, mais 30 do segundo. Vai saindo, já o Anderson informa que entrou no time do Guarani. Olha, a bola vai sobrando ali, o time do Icasa rouba a bola, domina. Tentou passe à frente, cortou o time, botando a bola para a linha lateral. 19 a fera. Quem é, meu caro? Yuri, camisa de número 19 é o Yuri. Que não é o do Paredão. Vai saindo para a linha de fundo, é escanteio. É bola para o time do Icasa, hein, meu cara Aloysio Vilar. Bola para a equipe do Icasa, após jogada aqui pelo lado direito, vai Jefinho se aproximando para a cobrança.
Vem Jefinho para fazer a cobrança. Escanteio pro time do Icasa, bola pro Verdão no Cariri. Autorizou o ato da partida, partiu Jefinho, levantou, bola pra segunda trave, Rogério domina. Ele trabalha pro time do Verdão, traz a marcação, ainda Rogério com a bola. Ele trabalha pro time do Icasa, pisa nela, fica de frente, soca logo essa bola, partiu, levantou, bola pra segunda trave agora, tentando o time do Icasa. Botou no chão Jefinho, na perna canhota, mais atrás agora. Vem chegando o apoio ali, camisa 15 do time do Verdão do Cariri, o Ricardo. Bola com ele ainda, tentou, olha o lance lá do outro lado e tentou inventar melhor para o time do Guarani, rouba a bola, vem descendo o Guilherme na velocidade, vai chegando a marcação, passou bem no lance, aí adiantou demais, mas o árbitro vai dar a falta lá atrás, né, meu caro Anderson Luiz? Arrastando, como diz no linguajar do futebol, o Guilherme acabou sofrendo a falta lá pela outra ponta, ele mesmo na cobrança. 3-0 para o Verdão do Cariri, na informação de Farmácias Fernandes. Lá vem Guilherme pelo time do Guarani, pelo setor, tenta a tabelinha curta agora com o time do Guarani, tentou ali com o Fabrício, vem no lance, não, o Fabrício não entrou não, né, 16 ainda não tá no jogo, né. A bola vai saindo pela linha lateral, Emanuel, ainda não, eu coloquei naquela hora do equívoco, mas ele não tá no jogo não. Lá vem bola para o time do Guarani, tentando lá pelo outro lado com o Andrei, chega cortando a zaga do time do Icasa, ainda volta para o time do Guarani, ela sobra pelo meio, tenta ali, caiu, falta seu juiz, o homem tá em cima, viu, Demontier? Lance em cima do Marcelo ali, parou, marcando bola para o time do Guarani. O A tá em cima do lance, o homem não deixa ninguém respirar no jogo. Olha a bola para o time do Guarani. 3-0 placar no jogo, lá vem Marcelo, puxou pelo meio, cortou o time de casa, ela sobra pelo meio ali, na tabelinha, boa bola, vem chegando o Guarani, corta o time de casa, recupera com o Ricardo, abre jogada pela ponta, o Verdão agora tenta encaixar o contra-ataque, dispara, vem na velocidade pela ponta, puxou ali o Marcelinho, ele vira o jogo que não é o filho da Paraíba, lá vem bola pra direita, vem tentando o time do Verdão, boa bola na ponta agora, Jefinho, puxou na canhota, partiu, levantou, bola pra segunda trave, Marcelo de cabeça, Danilo em 2 tempos para fazer a defesa em Aloísio. Era o Marcelinho Piauí quem tentava ali de cabeça, mas o Danilo, goleiro da equipe do Guarani, foi lá no canto direito para fazer a defesa. Segue o jogo 3-0 para o Verdão do Cariri, numa informação para Farmácias Fernandes. Bola vai saindo pela linha lateral e atenção, galera, Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet, 0 km da Novo Rio, informando a hora. 18 horas e 45 minutos, 6h45 da noite. Torcedor ligado no futebol, show do timaço da Vale FM. Ares Motos, Morrevenda de Motos, Honda do Nordeste Brasil, informando o tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, 35 passados, etapa final de jogo, segundo tempo partida, 35 na Arena Romeirão. Cariri da Sorte formando amistoso aqui, 3 pro Icasa, 0 pro Guarani. Série A do Brasileirão, volta na próxima quarta-feira e o Fortaleza vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro. A informação para Madeireira, Beira Rio. No comando do futebol, show do timaço da Vale FM, oferecimento é dos produtos Ambev feitos com amor. Lá veio Icasa tentando o quarto time do Guarani, ganha escanteio. Futebol, show do timaço. Bola vem para cobrança de escanteio para o time do Verdão do Cariri. 3-0 o placar do jogo. Vai autorizar a toda a partida. João Vitor na bola, primeira trave, corta a defesa do time do Guarani. Ela vai sobrando mais atrás agora, com o Jefinho, ia perdendo a bola, vai saindo. Demontier Tenório, essa altura do jogo, o Guarani com a rapaziada em campo, com as alterações, o Icasa com o time completamente reserva, para os dois tem o proveito para tirar, né? E o Guarani batido dentro de campo. Você vê que agora o Icasa até ensaiou um olé, a torcida foi junto, ficou trocando passes aqui, aquela coisa bem semelhante a um domínio falso de quem não quer mais o jogo. Porque se você observar, Delton, neste segundo tempo, rigorosamente, nós tivemos os 2 gols. Aos 8 e aos 11 minutos. De lá para cá, só alterações. E nada mais de perigo, a não ser algo isolado ali, uma jogada individual desse baixinho que entrou aí, eu acho que é o Jefinho. Enfim, prendeu a bola em demasia. É assim, tá todo mundo querendo jogar sozinho, viu? Prendendo a bola e enfim, o jogo ficou meio, né, cansativo, meio sem objetividade por parte dos jogadores.
E agora vem descendo em casa. Só uma observação, viu, Anderson? O Fabrício está em campo. Ele fez uma falta ainda pouco ali. O 16 do time do Guarani, viu? Tá aqui o garoto, ó. Passando perto do árbitro agora, ó. Fabrício 16. Ele não entrou na expulsão, lá no lance da expulsão? Não, houve a troca, a gente trouxe a informação, depois corrigiu. Mas ele acabou entrando depois no meio daquela remessa de alterações ali. Tá em campo o Fabrício, tá lá perto do círculo central do gramado, na camisa 16. A não ser que o meu óculos já esteja vencido e eu esteja precisando trocar para dar uma passadinha lá no Marcelo Nevares ou lá no Zé Carlos Albano. Rapaziada aí. Olha a bola pro time do Icasa, vem descendo. Vem pela ponta agora, o Rogério domina, a bola vai pra cima ali do Biel, puxou pro meio. Carrega a bola pro time do Icasa, já tocou pro meio. E agora com o Andrei. Levantou, botou na frente, olha o gol do Guarani, vai pintar. Te salvou o time do Verdão, quase pintava o gol do Guarani, hein, Anderson Luiz? O Marcelo caiu cara a cara com o Careca, deu um sutil toque na saída do goleiro do Verdão do Cariri, a bola ia entrando e a zaga do Verdão do Cariri cortou. Segue 3-0 na informação de Madeireira Beira-Rio. Se o Fabrício entrou no lugar do Eric, viu, Delton Sá? Tá certo. Só o Aleph, né? Porque o Brand já saiu, o Eric já saiu, só o Aleph. É o único que se mantém em campo de todos os jogadores que começaram a partida. Só tem o Aleph, número 11 do time do Guarani em campo. Lá vem a bola para o time do Icasa. Vem bola pelo meu campo ali. Camisa número 8 do time, o Douglas. Lá vem o Douglas. Douglas bomba, mas aqui é só Douglas. Olha o Rogério. Aí a bola saiu quadrada, mas bateu no Biel. Foi para a linha lateral, é manual para o time do Icasa. A bola para o Verdão. Vem o Douglas para fazer a cobrança do lateral. 3-0 ao placar do jogo. Pipocas Andaju. Doces e salgadas são produtos Andev. Ainda em nome lá do Pizzaria Hamburgueria Oval. Pizzaria Hamburgueria Oval de garantia. Gênesis Solar, cansado de pagar um absurdo na conta de energia? Tá na hora de você colocar geração de energia solar com a Gênesis Solar. Também em nome de Jal Presentes. Pensou Presentes, pensou Jal Presentes. É um lugar para você presentear. Lá vem o time de casa tocando bola, a bola vem no campo defensivo, agora no time do Verdão do Cariri. Everton ali na bola curtinha agora pro Jefinho. Tenta sair da marcação, já toca a bola pelo meio agora. Vem o Lei com ela, mais atrás agora com o Ricardo Caratense. Aciona a bola pelo setor canhoto na defensiva do time do Verdão do Cariri. Vem tocando, volta a bola pro meio campo agora. Carrega para ali o Lê. Lê vem com ela, levantou na frente. Nos braços do Danilo, hein, Aloysio? Levantamento que seria para o Marcelinho, filho do Marcelinho Paraíba, mas a bola foi direto nos braços do Danilo, já recompôs e lá vem o Verdão. Lá vem a bola para o time de casa. O Verdão vem com ela, bola rolada pro lado agora. Passou, sobrou o Rogério para fora. Aí bateu com muita força na bola, hein, meu caro Luiz? Foi com vontade demais ali nessa bola. O Rogério acabou colocando sobre o gol do Danilo. Tiro de meta já cobrado pelo Guarani. Vence o Verdão 3-0. E lá vem descendo o time do Guarani. Vem bola pela ponta agora, tenta o time rubro-negro. Vem na jogada, trava o jogo, volta a bola. A bola agora vem com a camisa Yuri. O Yuri já toca agora com o Fabrício. Mais atrás agora com o Luiz Henrique. Dele, mais atrás ainda agora com o Everton. Everton gira o jogo, bola sobra lá no setor canhoto. Trabalha lá por lá o Guilherme. Volta o jogo de novo com o Luiz Henrique. Os garotos do time do Guarani vem tocando bola. Vem ali o Fabrício. Aciona pelo setor direito, agora botou o Luiz Henrique com ela. Já vem no campo ofensivo do time do Guarani. Bola muito forte, melhor para o time de casa. Recupera o Verdão. Ela sobra com o Rogério, domina a bola mais atrás agora. Trabalha no campo defensivo, a defensiva do time do Verdão do Cariri com o Ricardo. Do Ricardo vira o jogo lá para o setor canhoto agora com o João Vitor. Vem trabalhando, bola com o Lê. Já abriu jogada para o Jefinho, recebeu. Já passou na pronta ali pedindo o Lê. Vem bola para o meio agora, tentou jogar no time do Icasa, cortou o time do Guarani. Ela sobrou no campo defensivo. Olha a finta de corpo feita ali pelo Everton. Ele está jogando bola curtida para o time do Guarani no meu campo ali. Aleph com ele agora, organiza a casa. Já toca a bola de lado, o Luiz Henrique. Vem o zagueirão do time do Guarani. Já toca a bola de lado agora com o Biel. Recebe o Biel pelo setor direito do time rubro-negro. Pisa na bola, volta novamente, bola com o Aleph. Ele recebe, vem carenciando o jogo com a gorizada do time do Verdão, do Guarani. Já vira o jogo lá para a esquerda. Vem tocando bola o Guarani nesse momento. Em casa só observa, faz falta na bola. Em cima do Marcelo por ali, hein, Anderson? Meio campo, o Marcelo dominou, acabou tentando girar, sofreu a falta ali na linha de meio de campo. Segue 3-0 para o Verdão do Cariri na informação de Dourado, Joias. Esse é o futebol show do timaço da Vale FM, na maior audiência da área esportiva de todo o interior do estado. Ligado, lembrando que a 9514, também em nome de Dourado e Semijoias, aqui de joias para você ganhar dinheiro. Alfa Vidros Vidraçaria,
Demonte Tenório. Fica até de... Deveria ter para esse jogo, imagine com tantas alterações. E o Icasa coloca um time B para o segundo tempo, que certamente esse é o time que treina contra os titulares no dia a dia. Pode até dar um indicativo de que ele tem um conjunto melhor, porque o tempo de preparação do Icasa é maior. Mas ficou um jogo assim muito sem graça, viu, Delta? É, o torcedor do Guarani nas redes sociais, chateado com o resultado, com o fato do Guarani tá jogando esse amistoso com o time do Verdão do Cariri. Alô, Juliane e Raquel. Alô, Albertino Mota. Tem também o José Aridan lá em Iguatu, tá acompanhando a gente. Essa bola vem no campo defensivo agora com o Ricardo, com camisa número 15, o Ricardo. Ele já toca a bola curtinha. No meu campo agora, quem domina por ali é o Marcelinho, o do Piauí, não da Paraíba. Levanta a bola lá pela ponta direita. Vem tentando o time de casa, vem o Verdão. Se livra João Vitor, bola mais atrás, de novo ali com o Douglas. Douglas levanta, buscando o Rogério, cortou o time do Guarani, brigou o Verdão do Cariri, de novo bola para o Guarani, vai ganhar só o tiro de meta. Bola pela linha de fundo, amanhã 18 horas tem o programa Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Alain Martelinho de Ouro, do número do Cariri, agora com serviço de pintura e funilaria, eu disse Alain Martelinho de Ouro. Alfa Vidros, vidraçaria e Baleia Burger, o melhor hambúrguer perda na pressa da cidade. Vá saber o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12, Baleia Burger. É o time de casa, recupera o Verdão do Cariri lá pela ponta, tenta o lance, se livrou da marcação, disparou, vem carregando a bola ali, puxado pela camisa, é falta. Em cima do Lei, pintou cartão pro Fabrício 16, é isso, Aloysio? Isso, camisa 16 da equipe do Guarani, Fabrício se pintou cartão, Madeireira Beira-Rio na informação, acabou fazendo a falta ali no Lê, volante da equipe do Icasa, que segue caído, mais um lance de bola parada para a equipe do Icasa, Delton. 45, 3-0, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Sérgio, a galera do Diniz Supermercados de Monte Tenório. Ele pede pra gente agradecer aqui, porque os 1.000 ingressos que foram trocados por 2 quilos de alimentos do arroz urbano, todos eles foram vendidos no grupo Diniz Supermercados, ou seja, 2 toneladas de arroz que serão doados ao IACC e o Orfanato Jesus Maria José. Olha, o Casa vem descendo, bola pro meio, batido, gol! Gol! Marcelinho, Paraíba. Marcelinho Júnior marcou aos 46 da bola cruzada, ele chegou escorando, a bola foi para o fundo da rede. Marcelinho Júnior, número 21, marcou o 4º gol do time de casa. Alto João Vitor se apresentou aqui pelo lado direito, fez o cruzamento e o Marcelinho estava na pequena área, empurrou para o fundo das redes para marcar o quarto da equipe do Verdão. Agora em casa tem 4, Guarani não tem nada. É 4-0 o placar do jogo. Marcelinho Júnior, filho do Paraíba, marcou o 4º do jogo. 4-0 o placar da partida. Lá vem o Marcelinho Júnior de novo. Tentou o lance, corta o time do Guarani. Recupera o Leão do Mercado, sai jogando. Bola com o Alaf agora. Trabalhou lá pela ponta. O Guarani tenta sair. E casa pressiona, rouba a bola. Domina, vem bola pro meio. Tentou ali pelo meio. Sobra de novo no meu campo. Ainda com o time do Icasa. O árbitro mandou seguir o lance. Tá valendo tudo isso. Aí agora tem que dar falta. Falta ali do Jefinho, número 20. Vai subir cartão. Claro que foi empurrado ali para um lado do outro. Reclamaram, eu disse que ia subir. Subir foi pro Douglas, hein, Aloysio? Isso, Douglas Bomba, camisa 8 da equipe casiana. Se pintou cartão, Madeireira Beira-Rio, né? Fala. É isso mesmo, disse o Aloysio ainda. Olha a bola. Por falar em Pedro, Pedro tá com a seleção brasileira, né? É, olha a bola, favorece ali o time de casa. Bola pro Verdão do Cariri no meu campo. Amistoso na Arena Romeirão, ao primeiro da história entre Icasa e Guarani. Lá vem o time do Icasa. Bola. Quem domina para ali é o Jefinho. Vira o jogo para canhota agora. Chega ali o Felipe, o pernambucano. Rola a bola pelo meio agora com o Marcelinho, que é do Piauí. Com o Douglas. Já a bola pro Lê. Recebe lá pelo setor direito. 48, 49 agora pelo meu. Tá na hora, seu juiz. 49, seu juiz. Tá tudo resolvido. Os meninos correram muito. Primeiro clássico. Ele me ouviu, Demonte. Colocou um pouquinho com a Aloysio Vilar. De um lado, mas vamos repercutir
esse jogo, resultado de 4-0 no Amistoso. Vai lá, Luísio, vai lá, Anderson. Vamos lá, no pique aqui, Delton Sá. Eu tô com o Marcelo aqui. Que fez o gol, quarto do Verdão. Qual a sensação nesse momento, Marcelinho? Boa noite. A sensação de gratificação, né? Só agradecer a Deus por essa oportunidade que o Icasa está me dando. E só dar sequência no trabalho que a gente vai fazer uma grande Fares Lopes. Valeu, Marcelinho, parabéns pelo gol. Anderson Luiz. Eu tô com o Marcelo, atacante, que entrou no segundo tempo. Marcelo, infelizmente, o Guarani ainda não consegue uma vitória para dar sequência de bons resultados. Sim, boa noite aí para todos. Pô, é como eu falei, eu já falei há 2 meses, há não sei quantos meses aí atrás. Mas é isso aí, é sequência do trabalho. Vamos agora trabalhar forte para poder vir a Fares Lopes aí e a gente fazer uma boa competição. Certo, agradecer ao Marcelo, a Luiz Vilar. Beleza, então, Anderson, a gente está por aqui, passeando entre os jogadores da equipe do Icasa. Vamos amistoso. Vitinho e Rogério, logo os dois aqui. Vitinho, que golaço, hein? Boa noite. Boa noite, né? Agradecer primeiramente a Deus. Bom jogo, né? A gente pôde impor o nosso ritmo. Pelo gol, pelo resultado. E jogar ao lado desse cara aqui também fica fácil, né? Bela assistência para marcar um belo gol. Vocês jogavam juntos? Sim, a gente já jogamos juntos, acredito que 2 temporadas, estamos na 3ª agora. O entrosamento já vem de algum tempo, ficamos felizes em poder ajudar o Icasa. Ô Rogério, oportunidade de se mostrar mais ainda para o Favaraú, boa noite. Primeiramente, boa noite a todos, é verdade, só tinha jogado contra, o último amistoso também foi bom, deu para mostrar alguma coisa, mas esse amistoso, estreando no Romeirão, contra o Guarani, um clássico, é uma oportunidade diferente e fico feliz de poder ter entrado e ter ajudado o Icasa. Valeu, parabéns para vocês, muito obrigado aqui pela participação na nossa transmissão esportiva. Anderson, tem alguém por aí? Tô aqui com o Aleph, que aguentou os 90 minutos, né, Aleph? Apesar de ser só 5 dias de preparação, o time sentiu bastante essa questão dos poucos... Trabalho 6, é muito pouco para jogar contra uma equipe que já vem há 2 meses trabalhando. Mas agora é treinar, corrigir os erros, para na Fares Lopes não acontecer mais isso. Aí, as palavras do Aleph, Anderson. Guerreiro hoje, aguentou... Flávio Araújo por aqui. O problema da transição defesa, campo defensivo para campo ofensivo. Mas quando o time ganhou confiança, começou a jogar, aí foram situações, foram finalizações que não foram tantas, né? Mas pelo menos muito melhor em relação aos 25 minutos iniciais. No intervalo do jogo, nós conversamos com o grupo sobre isso e sobre uma estratégia de voltar no segundo tempo, marcando em bloco alto, pressão alta, para que a gente pudesse definir o jogo logo no começo do segundo tempo e graças a Deus deu certo. Os que começaram, já é uma prévia do time que estreia ou é muito cedo, você ainda quer avaliar mais esse time? Olha, vamos colocar aí que tem 90%, né, de titularidade nesse time que iniciou o jogo hoje. Ainda tem jogadores ainda que estão buscando uma titularidade, mas os 11, 10 dias para definir isso. Ô Flávio, o Rogério foi bastante elogiado por todos por aqui após a sua entrada. Gostou também do que viu da atuação dele? Uma das dúvidas, né? O Rogério está treinando muito bem, tanto pelo lado direito, pelo lado esquerdo. O Rogério é artilheiro, sabe? Tem força, tem velocidade, tem drible. Então, uma das dúvidas que nós temos é essa condição de beirada, né? Tem o Rogério, tem o Jefinho também, tem um garoto Wagner sub-20, tem um garoto Léo que está treinando também de Barbalha. Mas é uma das dúvidas aí, o Rogério, que está treinando muito bem, confirmou isso no jogo. Setor carente, que você pensa em reforços? Olha, nós procuramos ter em cada posição 2, 3 jogadores, né? Mas como a Fares Lopes é uma competição curta, a gente tem 2 jogadores. Mas nós estamos analisando agora que a gente pode sim se reforçar, analisar se traz ou não. O meia, você está em busca dele ainda, aquele meia de armação, Flávio? Construção, criação, né? É difícil no futebol brasileiro e principalmente agora nesse momento, onde as 4 divisões estão atuando, então é difícil conseguir um jogador para exercer essa função e exercer com qualidade, né? Mas nós estamos buscando, mas está difícil, correto? Ô Flávio, oportunidade também de conhecer o gramado da Arena Romeirão, onde a equipe caseira vai mandar os seus jogos na Fares Lopes. Como é que você também avalia toda essa parte técnica? Foi avaliado no intervalo do jogo, né? A falta de hábito de jogar no Arena, mas aí alguém questiona, pô, Flávio, mas muito melhor jogar no campo bom do que no campo tem lógica. É extraordinário jogar no campo bom, você tem que ter uma adaptação, né? A bola aqui rola com muito mais velocidade que a bola no campo normal, né? Mas nós temos que nos adaptar com relação ao excelente gramado da Arena Romeirão. Valeu, Flávio, muito obrigado e parabéns pela vitória. Obrigadão, fico feliz também por ter estreado com um grande resultado. Falei para o grupo que vencer é importante, mas no processo de chegar à vitória, que é jogar bem, nós tínhamos que executar.
executamos a partir de 25 minutos. Tonçada é Montier Tenório. As palavras do técnico da equipe Casiana, Flávio Araújo, analisando o que foi Casa 4, Guarani de Juazeiro 0. Rapidinho, mas agora tem a sequência pensando na estreia da Fora. Boa noite. Realmente a gente treinou 3 dias. A expectativa não era boa, a equipe da gente é bom, mas... Ataque final, conversando com os jogadores de casa, do Guarani. Eu vou ser bem prático naquilo que Flávio Araújo, alguns posicionamentos ali por parte dos jogadores do time do... Mas eu acho que valeu. Valeu pelo que a gente pôde ver aqui dentro de campo. Primeiro tempo, e o Flávio viu isso claramente, muito truncado. O Guarani foi muito à distância do Lucas Lourenço. Técnicos. Para o torcedor também. Ô, Demontier, eu acho... Como pesou, né? Vocês todos foram testemunha. E que nós não poderíamos, o segundo gol, com 3 minutos, bola forte, ela pegou não bem como ele queria, e ficou a feição do atacante, 2-0, aí sim, aí você já busca alguma outra solução dentro daquilo que você não trabalhou, porque eu tive uma semana só de trabalho, né? E se tem um atleta adversário na bola, um na barreira, se tem 2 adversários na bola, então 2 na barreira, o homem que está, porque já estava até adiantando para vocês que a gente entrega hoje, não dependendo do resultado, tanto podia vencer como empatar, como foi a derrota. Já estava essa programação feita, a gente com o nosso presidente. Campeonato estadual, né, que eu não estava presente, né, eu estava no campeonato piauiense. Então não pode perder tempo, entendeu? Então a parte física, ela é fundamental. Então, Demontier Tenório, você conclui o seu comentário. Só para concluir, até porque o Eduardo, ele... Não, até porque o Adalberto Amorim já está aqui botando gente para correr, né? Tá certo. É o dono do estádio, né? O Eduardo corroborou com o que eu falei. Ele disse que ali foi uma fatalidade. Um gol aos 8 e outro aos 11.